Fala, Juvenil! Boa tarde para quem já está com o prato na mão almoçando. E bom dia para você que ainda não almoçou. Ou seja, vai chegar o seu momento certo de chegar no pirão, aquele pratinho caprichado. Hoje é terça-feira. Terça-feira, geralmente, a galera gosta de comer o quê? Cozido, feijoada, enfim. Estamos aqui novamente, canal Chutaço chegando com força, dentro da Voz da Estação. Ou seja, Estação Chutaço chegando com força para vocês. E dessa vez, trazendo uma convidada aqui em especial, até porque futebol é lugar de mulher sim, quem disse que não? Pois é, tô trazendo aqui minha convidada, Rafa Reina, ela que estava ontem lá no Barradão acompanhando o Esporte Clube Vitória. Boa tarde, querida. Boa tarde, Lu, boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, para mim é uma honra estar aqui. É isso aí, lugar de mulher, onde ela quiser, lugar de mulher dentro do futebol também. E estou muito feliz, vamos falar muito de futebol aí, de Vitória, de Bahia, de tudo que é time. Isso aí, importante é estar dentro do ambiente que deseja, né? Que tá afim, tá com vontade, quer estar no futebol, quer estar no vôlei, mas Reina, ela é a menina que gosta do futebol, então vamos falar sobre futebol. Mas antes de a gente começar, né, falar sobre futebol, falar sobre o assunto que a gente está aqui pautado para falar, queria que você se apresentasse um pouco, né? Quem é Rafa, como começou, né? Pronto. Meu nome, de fato, é Rafaela, né? Muita gente fica com dúvida. Rafaela, porque todo mundo chama de Rafa Reina. De fato, todo mundo me chama de Rafa Reina. Virou meu nome. Deixou de ser Rafaela, virou Rafa Reina. Meu nome é Rafaela, mas me chamam normalmente, como eu disse, de Rafa Reina. Tenho 22 anos. Tem gente que acha que eu tenho mais. Não sou formada ainda, porque com fé em Deus me formo esse ano em jornalismo. Galgando, chegando lá. Meu Deus, com fé em Deus, termino minha faculdade. E é isso, né? Tô na área aí profissionalmente desde 2022, trabalhei na Federação Baiana de 2022 até 2023, entrei no canal do Dinâmico mais ou menos no meado de 2023, trabalhei no site também do Dinâmico, e aí estamos aí até hoje, graças a Deus. Pois é, antes de ela contar, né, cada passo a passo, né, da trajetória dela, queria que vocês seguissem aí, né, todas as redes sociais Voz da Estação, né? @Voz da Estação. Tá aí no Instagram, tá no YouTube, tá no TikTok. Tem alguma outra rede de produção? Ou são só essas mesmo? Instagram, TikTok e YouTube. Pronto. Daqui a pouco, quem sabe o Kawaii aí também, até porque, né? Mas é isso aí, galera. Segue aí. Né? Segue também o canal Chutaço, fortalecer o trabalho do Black aqui. E Rafa vai dar o @ dela aí. Qual é o @ Rafa? _ Rafa Reina. Pronto, segue aí com força. Até porque, como ela falou, ela tá chegando agora não, ela já tá há muito tempo. Na verdade, ela está sendo conhecida agora aqui pela galera que segue o canal Chutaço, né? Voz da Estação também. Então é isso, Rafa. Queria que você, né, falasse um pouco mais sobre o seu passo a passo dentro do esporte, como você conheceu o futebol, né? Se foi apresentada, se tem algum familiar que realmente já trabalha dentro da área e você também gostou, ou realmente já veio dentro do sangue ali o jornalismo, o esporte, né? É algo de alma mesmo, Isso. Viu? Na verdade, tinha tudo para não ser nada de jornalista, nada voltado para o futebol. Antes da pandemia, eu estudava para concurso militar. Tipo, algo totalmente diferente. Só que durante a pandemia, eu me encontrei na área de comunicação e sempre fui muito apaixonada por futebol. Em relação a esse elo vem de meu pai, né? Meu pai, ele é muito Vitória, então dentro de casa sempre foi muito ligado ali a futebol, mas era mais voltado mesmo para assistir jogos do Vitória. Meu pai nunca foi aquele fanático que assistia, tipo, sei lá, Champions League, essas coisas. Não, nada disso. Ele era algo mais específico. Era mais específico, mais voltado Vitória. Realmente Vitória. Mas foi através dele que eu comecei a abrir mais o olhar pro futebol, né? Depois dali, eu me apaixonei muito pelo jogador Thiago Silva. Eu sou muito fã mesmo. É um cara que, tipo assim, eu tenho total reverência no futebol. É um jogador e tanto, realmente. Muito. Zagueiraço. Exatamente. E aí, na época do Milan, ele jogava no Milan, eu comecei a assistir. Já fui diferente de meu pai, tipo, eu assisto tudo. Já meu pai já era filtrado ali mais no caso, o seu leque é um pouco mais aberto para todos os setores do futebol, não só brasileiro, baiano. Assisto tudo. E aí, pronto, né? Comecei ali a assistir a Champions, gosto muito do futebol do Thiago Silva, comecei a acompanhar ele também no PSG, e aí fui me voltando muito pro futebol. Aí, quando chegou no período da pandemia, foi que eu me encontrei na área de comunicação. Aí eu comecei a gravar vídeos pro meu Instagram, não tinha nem público, não tinha nada, gente. Eu comecei assim, pequenininha, sabe? Aí eu falei, por que não, né?
Peguei uma ring light, um celular, eu fazia todo o roteirozinho do vídeo e gravava. Era época de GTV, inclusive. Sim, sim. Era época de GTV. Eu fazia, tipo assim, 1 minuto e meio, mais ou menos, de vídeo. E aí jogava, pô. Aí falava, tipo, na época falavam muito de Haaland e Mbappé. Comparações e tal. Aí eu jogava vídeo sobre isso. E aí pronto, e a galera ia gostando. Só que era muita galera. Eu não sou de Salvador. Eu moro em Candeias. Então a galera de Candeias me acolhia muito lá em relação a isso. Sim, inclusive, E quando aí a gente entrou em contato, né, pra poder estar aqui, justamente como você me falou, todo mundo pensa que eu sou de Salvador e tal, eu não sou de Salvador. Por quê, galera? Pelo fato de ela estar bem próximo, né, ao trabalho dela, que é aqui de Salvador, o canal, né, Dinâmico. Inclusive, um abraço aí, meu parceiro. Ela tá aqui sempre, eu falei, pô, ela deve ser aqui de Salvador. Não, muita gente acha, muita gente. Quando eu falo, não sou de Salvador, sou de Candeias, a galera fica, meu Deus, mas você vai pro jogo e fica voltando. Eu fico, minha rotina é meio que assim, é essa ida e volta, ida e volta. É por amor, né? Eu tenho um local que eu fico aqui, mas morar mesmo, minha casa é em Candeias. E aí a galera fica, tipo assim, impressionada que eu fico nessa ida e voltando. Tipo, tem jogo de 9h30 da noite que a galera, meu Deus. Mas aí, gente, eu fico aqui, porque tem gente que me para no Barradão pra falar sobre isso. Rafaela, você vai voltar meia-noite, 1h da manhã pra Candeias ainda? Eu falei, não, calma, relaxa. Mas enfim, aí na pandemia eu me encontrei na área de comunicação, me encontrei nessa questão esportiva, né? Sempre fui muito apaixonada pelo futebol, assim, desde mais nova. E aí, pronto, eu comecei a gravar esses vídeos, comecei a ver que dava certo. Foi aí que eu recebi o convite da federação. Quando começou a voltar os jogos, mais ou menos, eu comecei a ir para os estádios. Olha o que eu fazia. Estava no início da faculdade, primeiro semestre ainda. Eu deixava de lanchar, né, de comer na faculdade. Pegava o dinheiro, comprava ingressos para ir para o jogo do Bahia e do Vitória e gravava os vídeos através de lá, da arquibancada. E aí eu pegava e entrevistava torcedor, pegava e fazia lance a lance. Tanto que tem vídeos meus, tanto no perfil do Vitória, do perfil do Bahia, de torcida. Porque a galera pegava meus vídeos e ia jogando. E aí, tipo assim, a galera foi abraçando meu trabalho. A galera foi gostando, foi abraçando. E aí foi indo, foi fluindo e tal. Aí a federação me convidou para trabalhar com eles. Eu trabalhei com eles durante 1 ano. Fui social media da Federação Baiana. E logo depois saio da federação e entro no canal. Que foi uma surpresa para mim, né? Mas Anderson eu conheci através da federação. Quando eu estava na federação, eu conheci Anderson. E aí, essa amizade, esse network que a gente vai construindo durante a caminhada ali, que é muito importante, a gente acabou construindo nossos pensamentos ali no canal. Mas me conte uma coisa, quando você decidiu gravar esses conteúdos, o seu pai, sua família, meio que deu aquele empurrão, vá mesmo, tá, pô, massa, legal, interessante, houve aquele preconceito, não, minha filha, a sua área é outra, não vá por aí. Não, existe muito isso. Meu pai, pelo contrário, meu pai foi totalmente ao contrário. Meu pai que me dava, muitas vezes, dinheiro, porque eu não trabalhava na época, então meu pai muitas vezes me dava dinheiro para eu comprar o ingresso para ir pro jogo. Entendeu? Ele que me dava um dinheiro e tipo assim, não, vá, você vai, eu tô apostando em você. Então, assim, meu pai aposta muito em mim. Isso é uma coisa que eu sou muito grata e vou ser grata eternamente. Só que vem a minha mãe, que ela aposta em mim, que ela tá aqui acompanhando minha mãe, ela vai falar assim, mas você vai falar mal. Não, mãe, pelo amor de Deus. Só que no início, minha mãe falava assim, Rafaela, mas é coisa de homem. Você vai ficar assistindo só futebol? Porque, tipo assim, ó... Como é da mamãe? Como é da sua mãe? Caliane. Dona Caliane, olha só. É justamente... Olha que eu não tinha nem comentado com ela o título do podcast de hoje, né? Que é Futebol, Mulher... Como é a produção que eu coloquei? Lugar de mulher é no futebol, ou seja, independente de ser para Bahia, Brasil, o mundo afora, a mulher tem que estar onde ela quiser. Então, futebol hoje, principalmente hoje, né? Que acho que quebrou um pouco esse preconceito em relação ao futebol. Então, futebol é para mulher também. Com certeza. E é isso, né? E aí minha mãe ficava assim, pô, Rafaela, você vai ficar só assistindo futebol? Porque ela entrava no quarto, aí eu tava lá gravando um áudio pra uma pessoa. A pessoa, tipo, puxava uma conversa, eu tava, não, porque é jogo tal, que não sei o que tal, e o resultado foi tal. Ela, você tá falando de futebol de novo? Eu falava, mãe, desculpa, mas aqui eu rodo, mas eu paro no mesmo assunto. É algo, tipo assim, de alma mesmo. Eu sou completamente apaixonada. Tanto que tenho coleção, né, de camisa. A galera questiona muito, porque eu tenho coleção de camisas também daqui dos times brasileiros. Aí, tipo assim, abre meu guarda-roupa, tem lá, sei lá, Palmeiras, e do outro lado tem o Santos. Aí fica pensando, pô, tu se decida aí, você quer o quê? Aí do outro lado tem o Corinthians, eu fico...
Aí tem o São Paulo. Aí, tipo, tem tudo, pô. É, É assim, realmente algo... Você é uma admiradora do futebol, independente de time, né, como você acabou de falar, tem do Palmeiras, tem do Santos. Eu também sou desse tipo. Eu gosto do futebol e se eu pudesse, eu também ainda vou chegar nesse nível aí que você tá, né, de ter camisa de todos, de alguns times ou todos, quem sabe um dia. Porque assim, futebol, gente, nasce já, como você falou, é de alma. Com certeza. Então quando você realmente começa a viver aquilo, rapaz, você não quer mais sair não. E tipo assim, eu hoje trabalho em um setor, em uma empresa, que se falar assim, pô, velho, não vai ter mais futebol dentro do cronograma aqui pra você. Pô, eu vou ficar um pouco abatido, porque é o que eu tô vivendo, né? Já tenho isso há mais de 10 anos que eu trabalho na área de comunicação. Mas o futebol hoje, pra mim, nos últimos 4 anos, é que eu tenho mais fixado isso dentro da empresa, né? Trabalho com edição de imagens, então o futebol é que eu tô vivenciando com mais frequência ali, independente do jornalismo ou não. E quando diz assim, pô, velho, quando chega dezembro mesmo que não tem futebol praticamente, né? Acabou a temporada. Cara, eu fico meio que triste, eu vou falar de quê, velho? Não tenho o que falar, a gente fica meio que, né? Mas é isso. Mas pior que o futebol nunca para, velho. Porque quando a gente acha que vai parar... Não, tipo assim, minha terapia, você chegar no sábado, 4 horas da tarde e falar, vou assistir um futebol brasileiro. Porque, olha, tem Champions, tem Premier, tem o que for. Mas o futebol brasileiro é o futebol brasileiro. É o futebol raiz 4 horas da brasileiro. tarde, você liga a TV, meu amigo, e fala assim, vou assistir meu time jogar. É outra parada. outro nível. Aí quando chega no período de férias de futebol, a gente realmente fica, pô, vou fazer o quê? Eu tô ficando maluca. Eu já fico assim, eu tô ficando maluca. Mas aí a gente que trabalha com isso não tem nem como respirar, porque abre janela de transferência, aí você já quem fica... vai, quem fica. Que já é uma loucura. Pense no período, meu amigo, ainda bem que tá acabando, viu? Aí Ainda bem, vem aquelas suposições, jogador tal, talvez venha pra... Maria. E pra quem trabalha com isso, eu não aguentava mais. Essa última janela mesmo de transferência, pelo menos do Vitória, eu fiquei maluca. Eu falava, meu Deus, acaba, pelo amor de Deus. Porque, meu Deus, foi o que aconteceu. Era, vem, não vem, vai, não fica, vai. Eu falava, meu Deus, acaba. Pois é, Rafa, agora me diga uma coisa. Quando você gravava seus vídeos, né, meio que, entre aspas, amador, porque você não tinha uma... Apesar de você, como você falou, roteirizava tudo, mas ainda não tinha algo profissional, né? Até então. E aí você foi convidado para trabalhar na federação. E aí você já tem uma outra responsabilidade. Como é que foi você... Pô, a partir de agora tem que ter um pouco mais de... Cuidado, forma de falar, abordagem. Como foi o primeiro dia? Você lembra mais ou menos como foi o seu primeiro dia ali como repórter profissional da Federação Baiana de Futebol? Foi no Sub-17, se eu não me engano, Bahia e Vasco. Sub-17 no Pituacives, tá? Mas lembro, Copa do Brasil, inclusive. Rapaz, foi experiência e tanto ali, a perna tremia, o braço tremia, tudo tremia. Eu falava, meu Deus, tô nervosa, tô com medo, vai dar tudo errado. Porque a gente pensa assim, vai dar tudo errado. Logo de cara... De cara assim, a gente fala, meu Deus. É porque quem tá de fora, diz assim, pô, já tá ali, já tá acostumado. Cara, cada situação é situação, cada dia é um dia. Exatamente. E a depender, por exemplo, você tá ali fazendo uma matéria. Seu time ganhou. Beleza, o time que você tá fazendo ali, cobrindo, ganhou. Aí quando o time ganha, que o torcedor não tá de boa pra falar. Exatamente. Inclusive, cada jogo é um frio na barriga diferente, Isso. né? A gente fala assim, eu tô aí nessa área aí desde 2022, aí ia ficar, não tá tranquilo. Claro que a gente vai amadurecendo certos lados, a gente não tem aquele medo de certas coisas. Mas, querendo ou não querendo, bate nervosismo de algumas coisas. Por exemplo, eu tava numa coletiva, apresentação oficial de Carlinhos. Eu me vi numa menina, ela tava do meu lado, ela sentou do meu lado e falou assim, você tá nervosa? Aí eu falei assim, eu já sou meio mais acostumada com isso, eu tô mais tranquila. Sim. Normalmente, pô, se for, sei lá, uma apresentação oficial de Neymar, claro que eu vou ficar nervosa, pô, tô Neymar na minha frente. Mas tem jogadores que a gente já fica mais tranquila, né? A gente já conhece e tal, já teve frente a frente, tete a tete. E ela perguntou, você tá nervosa? Eu falei assim, não, tô mais tranquila. Aí ela falou assim, porque eu tô muito nervosa. Aí ela me mostrou o papel, eu fiz umas 5 perguntas aqui, mas eu tô com muito medo de perguntar. Aí eu falei assim, relaxe, calma, vai dar certo. Por quê? Porque na minha época, quando eu comecei, fiz minha primeira coletiva, que eu lembro que foi com o Bursi. Na série, eu falei assim, véi, eu não vou perguntar, não. Eu tô com medo, eu não vou errar, eu vou gaguejar. Você fica até com medo de fazer uma pergunta e os outros colegas que estão ali na sala falar perguntam nada a ver. Exatamente. A gente pensa várias coisas. A gente pensa, não, vai dar errado, a gente vai gaguejar, o técnico vai rir da nossa cara, ou o jogador vai rir da nossa cara. Só que eu olhei pra ela assim e falei assim, calma,
relaxe, vai dar certo. Aí eu perguntei primeiro. Quando eu perguntei primeiro a ela, eu falei assim, ó, vou perguntar, você observa como é que é e depois você faz. Aí ela, pronto, beleza. Aí eu fui lá e perguntei. Quando eu perguntei, eu só tô vendo ela assim, ó. Aí o microfone passou por outros e eu aqui com ela, gente, pergunte, porque ela tava não querendo perguntar. Sim. Eu falei, pergunte, não perca a oportunidade não, vai, é sua oportunidade agora. Aí quando passou de novo por ela, eu falei assim, você vai, né? Aí, tipo, dá encorajada, Sim, tipo, você sim. vai, né? Aí ela, não, eu vou. Ela saiu tão bem, nem parecia que ela tava nervosa, ela falou tão bem, tão bonito. Aí depois que ela terminou lá, eu fui bem, eu falei bem, eu falei assim, falou, mas é porque eu me vi nela. Eu já tive esse lado, Sim. entendeu? E encorajar mulheres pra estar na área é forte. Porque a gente é muito, tipo assim, se você errar uma palavra, por você ser homem no futebol, a pancada é menos. Se eu falar uma besteira aqui, a pancada é muito mais. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, aí eu lembrei do lance das mulheres na narração, né, na locução de futebol. Sim. E é um pouco mesmo que rola ainda esse preconceito Sim. com a mulher no microfone narrando, porque a galera meio que não tem um pouco da paciência. Obviamente que o homem, quando tem os termos usados, né, ali no momento da narração, mas o dia a dia, né, o cara já cresceu ali no futebol, né, o menino cresceu jogando futebol, tem algumas falas outras que você já acaba naturalizando. E para a mulher, muitas vezes, ela ainda não, por não viver aquilo, né, vindo da infância, meio que fica um pouco mais complicado e tal. Tenta trazer uma palavra que fique mais próxima, e aí às vezes a galera não entende que nada, velho, não tenho paciência para ouvir mulher narrando, não. Eu acho isso, galera, para você que é nessa pegada, pare de ser preconceituoso. Até porque poderia ser uma mãe sua, uma irmã ou uma mãe, quem sabe, narrando ali. E aí? O que você acharia disso? Você ia criticar? Então pronto, fica ligado, viu? Não gosta, não escute. Agora também, pra que ficar lá jogando... porque a galera pega e mete hate mesmo, literalmente. Isso. E, tipo assim, eu não sou da área de narração, já falei que, tipo assim, não é meu dom isso. Eu acho que, acredito que tudo na vida a gente tem um dom, né? Sim, Esse com não certeza. é o meu dom, literalmente, narrar não é o meu dom. Mas também já sofri muito preconceito, além na área de como repórter. Por exemplo, eu tenho um dos exemplos aqui. Passando no campo ali, já soltaram assim, aqui não é lugar pra você ficar desfilando, não. Vá trabalhar. Eu tava trabalhando. Aí, cara. Mas eu tava trabalhando. Eu não tava fazendo nada. Ignorância, velho. Pô, eu tava trabalhando. Eu lembro que eu tava com o microfone na mão, com tudo, ouvindo o que tava passando de cabeça Sim, baixa. sim. Isso foi no Pituaçu também. Aí eu passo ali por baixo e aí solta um torcedor uma piada. Mas eu não gosto nem de generalizar, sabe? Isso aí acho que nem define torcedor de fato. Sim, com certeza. Aí é um outro que vai para o estádio, tá mal-humorado, não sei, amargurado. Com a própria vida. Vem isso aí com a própria vida, e aí acaba meio querendo que descontar, né, a situação dele. Aí, por ver uma mulher passando ali na beira do campo, vai criticar. Pelo amor de Deus, né, cara? Gente que é mal amado. Inclusive, tem a colega da TV Bahia, que ela foi hostilizada bastante, se eu não me engano, acho que foi... Não sei se foi o jogo do Bahia, não, acho que foi o jogo do Vitória, se não me engano, não lembro agora, realmente. Gabriele? Sim, ela foi hostilizada em um dos jogos. Agora, realmente, eu não tô aqui, não lembro se foi Bahia ou Vitória. Lembro que ela foi realmente bem criticada, a galera hostilizou a menina e tal, mas ela não baixou a cabeça e tá aí, continua fazendo o trabalho dela. Assim como todas as outras que estão seguindo você. Tem a outra colega, acho que se não me engano, Yasmin. É Yasmin, meu E pai. Giovana Rímola, né? Giovana também, que tá aí arrebentando, junto com o Centro-Sé. É isso aí, velho. Eu acho que o espaço é hora de mulher realmente, se gosta, fazer aquilo que gosta realmente, independente se é futebol, se é basquete, se é vôlei, skate, não importa. O importante é que se gosta, tem que fazer. O esporte tá aí pra mulher e pra homem. Sim. Não é porque o futebol começou, né, com os homens praticando que a mulher não pode praticar. E temos tanta capacidade quanto os homens. Com né? certeza. Mas é o que eu disse, pesa muito. É. Se eu chegar numa coletiva e perguntar uma besteira, um exemplo, alguma coisa que for uma besteira para o técnico ou para o jogador, eu sou muito mais hostilizada do que um cara. Eu sou. Porque essa mulher tá aí. Porque eles já usam a ofensa como mulher mesmo. A mulher não tinha que estar ali. Entendeu? É por isso que mulher não dá certo no futebol. Quantas vezes? Meu Deus, quantas vezes eu já li comentários como esse. É por isso que mulher não é pra estar aí. Seu lugar nem é aí. Inclusive, teve uma repórter lá, acho que foi no Rio Grande do Sul. Sim. Que ela realmente na entrevista, o cara foi bem machista e tal. Aí ele ainda tentar tirar de tempo. Não, pô,
A gente brinca sempre. É porque foi do jogador que perguntou sobre o Sim, jogador. sim, sim. Ele falou que o jogador era bonito, foi por isso que ele tava perguntando. Isso. Ó, que cara machista. Enfim, acho que tudo isso tem que ser colocado mesmo por terra. É hora mesmo das mulheres estar, né, crescendo cada vez mais. E outra, se unindo, viu, mulheres? Isso, se unindo. Não é querendo ser melhor do que a outra, não, porque a gente precisa, nesse momento, realmente se unir. A gente tem certo tipo de pensamentos, né? Tipo, não, ela conseguiu o lugar dela, agora... Não, a gente tem que se apoiar, a gente tem que estar uma unida com a outra. Porque quando a gente se une, a gente consegue alcançar voos muito mais altos. Com certeza. Você sozinha é muito mais difícil do que em blocos, digamos assim, em comunhão com outras mulheres, né? Exatamente. Que quando tá todo mundo junto, todo mundo de mãos dadas, fica muito mais forte do que você sozinha tentar querer vencer, romper uma barreira. Sim. É muito mais difícil furar uma bolha, pronto, uma palavra até legal, furar uma bolha sozinha. Quando se junta a todas as mulheres ali para poder fazer aquilo, todo mundo pensando igual, falando igual, acho que fica muito mais fácil do que você querer fazer do seu jeito, a outra fazer da outra, e aí acaba caindo naquele esquema de que a gente acabou de falar. A galera fala, futebol não é pra mulher, não era pra você estar fazendo o que aqui e tal, porque não há aquela força. Então, quando tem essa força, realmente fica muito mais fácil e muito mais, como eu posso falar, muito mais tranquilo, digamos assim, para poder você passar o seu trabalho, fazer o seu trabalho no ambiente do futebol. Agora, Rafa, me diga uma coisa. Você, quando resolveu realmente fazer o seu trabalho, Sim. você teve esse tipo de preconceito, não só... Né, a gente falou que realmente não foi preconceito, mas sua mãe ficou um pouco meio que, minha filha, faça outra área, porque do lance de ser futebol para homem. Mas realmente, profissionalmente falando, quando você chegou no ambiente ali com jornalistas, tal, você foi bem aceita ou realmente houve aquela barreira, ainda tem essa barreira de que, né, futebol aqui mulher é homem, mulher é mulher? Não, tipo assim, eu de fato fui muito bem acolhida, não vou dizer que eu não fui acolhida não, graças a Deus, todos os profissionais que até hoje cruzaram o meu caminho me trataram muito bem, mas óbvio que dentro do espaço eu tive certos pontos, Sim. que eu não acho nem ético citar nome de ninguém, não vou citar nome de ninguém, mas tive sim, tipo, se você fizer, não pesaria tanto quanto Sim. eu fiz, pesou, entendeu? Quando eu errei ali, pesou o triplo do que meu colega que estava no mesmo patamar que eu pesou, entendeu? Então, eu tive essa barreira, que até hoje a gente tem, né? Mas essa barreira de, tipo assim, você não vai ser acolhida aqui e tal. Sim. Não, pelo contrário. Você fala que essa barreira ainda há um pouco... Essa resistência ainda há em relação a vocês... Em relação, não ao ambiente, mas em relação ao trabalho em si. Sim. Tipo, uma pergunta, uma forma de abordagem. Você acha que isso que é um pouco que acaba atrapalhando um pouco o crescimento? É porque, por exemplo, eu entro na sala de coletiva de imprensa, 90% é homem. Você entra lá, tem você e outra mulher. Você e três, vamos dizer, 3 mulheres e o resto é tudo homem. Então a galera, quando você abre a porta, já olha assim, Só que como eu já estou um pouco mais, por exemplo, no Vitória, né? Hoje eu estou mais habituada ali na área do Vitória. Então, quando eu entro na sala de coletiva, a galera já me olha, mas, tipo assim, com respeito, porque já sabe quem eu sou, já sabe o espaço que eu... Né? Eu não sou uma pessoa de ficar perguntando besteira, eu não vou ficar falando besteira lá. Então, a galera, querendo ou querendo, já respeita o meu trabalho. Mas, logo no início, meu Deus do céu, eu abri a porta e todo mundo tava assim, Quer esse aí? De onde veio? Não, onde é esse aí? Pois é, mas mesmo assim, como você acabou de falar, é uma palavra legal, o espaço. Você está cada dia galgando o seu espaço, não só você, tem outras também, né, chegando ali firme e forte para poder manter o seu espaço de trabalho, profissionalismo, assim como outras, né, que acredito que veio antes de vocês, que foram as pioneiras, né? Exatamente, que inspiram a gente. Tem a Juliana Guimarães, Gentil também. Patrícia Abreu, que, né, tive a honra de trabalhar com as duas. São, tipo assim, pessoas que estão aí há anos já, e, né, acho que foi uma das mulheres que conseguiu romper essa barreira. A Juliana tá aí, apresentando Sim, o futebol aí, o jogo aberto. E, cara, acho que são poucos, vou dizer, nem poucas, mas poucos homens que conseguem fazer o jornalismo da forma como ela faz. Muitas vezes ela faz sem
sem um roteiro ali específico, tal, segue e faz tranquilo, de boa. E é uma das que são mais respeitadas dentro do futebol aqui na Bahia. Com toda certeza, com toda certeza. Pra eu começar, eu tive que ter uma inspiração, né? Pra eu começar, eu tive nomes pra me inspirar. Uma das, assim, que eu olho mesmo, é a Isabela Palhari. Sim. Rapaz, aquela mulher ali, eu olhava pra ela e falava, meu Deus, um dia eu vou ser igual. Se eu pudesse ser 50% parecida com aquela mulher ali, eu ganhei na vida. Porque ela realmente, ela é inspiração, assim como ela, como Gentil também, como Clara Albuquerque, são grandes a nomes. Tricolor, né? Que é... E eu citando daqui, eu falo da própria Gabriele Gomes, né? Porque antes de eu Isso. começar, a própria Gabriele, ela já era da TV Bahia. Então, eu me lembro de assistir ela e falar assim, não, eu quero aquele espaço ali, eu também quero aquilo ali. E eu não quero tomar o espaço, porque eu não penso, tipo, eu quero tomar o espaço de tal pessoa, eu quero que ela caia pra eu... Não. É tipo assim, você é minha inspiração. Fazer o seu espaço, né? Exatamente. Você é uma inspiração, eu quero ter você... Eu quero olhar pra você e falar assim, não, eu quero algo parecido, eu quero algo semelhante pra minha vida também. Ó, tô aqui acompanhando. Vê se a galera mandou alguma mensagem, alguma pergunta aqui. O Márcio Roberto botou aqui, tem espaço para todos, né? Deixa eu ver aqui mais. Você botou aí para poder a galera acompanhar? Sim. Ô, galera, vai aí no YouTube Vozes da Estação e pega o link aí, joga para mais pessoas para acompanhar também junto com a gente aqui. Você que tiver alguma pergunta para fazer, né, para Rafa, manda aí. Deixa eu ver aqui, diminuir aqui para poder... Mas vamos lá. Vamos falar agora do futebol real agora, né? Futebol, já que a gente tá aqui para falar de futebol. Você, como jornalista, tem time de futebol? Você torce para um time? Porque tem algumas pessoas que preferem não revelar, né? Para poder não surgir como um empecilho para fazer o seu trabalho. Mas eu acredito assim, hoje é muito mais fácil você falar o time que você torce, até porque... Hoje tá abrindo mais um leque, né? Eu tô sentindo isso também. Entendeu? Até por questão de... Cara, você... Não é porque eu sou Flamengo, eu sou Botafogo, que eu não vou respeitar o outro. O trabalho tem que ser feito. Então, tipo assim, eu posso ter as minhas escolhas, mas respeitar do próximo. Inclusive, foi como um recorte que eu botei aí no Instagram do canal Chutaço, né? Que foi com o nosso convidado anterior, o Alan Guimarães. A gente falava aqui sobre a questão da rivalidade. A gente pode ser rivais, né, dentro de campo, mas fora de campo a gente não é inimigo. A gente é rival ali dentro, mas cá fora a gente pode ser amigo, irmão e pronto, final. Entendeu? Aí a galera tem esse receio ainda de falar sobre o time que torce. Você teria receio ou falaria aqui pra gente? Rapaz, é o seguinte, por muito tempo eu também tive esse mesmo pensamento, contanto que eu demorei de falar, de fato, o time que eu torço, mas... Eu tô observando que raramente, dificilmente, melhor dizendo, a gente vai conseguir entrar no âmbito ali de jornalismo, algo do tipo, se você não seguir pelo menos um pouquinho do lado de um do clube. Sim, somente sim. Aqui na Bahia. Não tem como você ficar, tipo, criando conteúdo e falar, vou falar do Bahia do Vitória, mas Não tem como você ficar em cima do muro. Não Pronto. fique em cima do muro. Não vai. Tipo assim, não vai. Hoje, querendo ou querendo, quem entra no meu Instagram já sabe. Tipo assim, meio que deduz, né? Tem muitos torcedores que me perguntam ainda o time que eu torço. Mas deduzem. Na época da federação, eu não dizia, não. Eu não dizia, não. Eu falava assim, eu sou o time que você torce. Você é que time? Eu sou o time que você torce pra que time? Eu falava, eu sou o time que você torce aí. É porque a federação, por ser um órgão do governo, né, digamos assim, a galera meio que quem trabalha fica aí que nem árbitro, né? Tá ali prestando serviço. Exposto, tá em todos os lugares. Eu aí fica cobria meio todos que com os times receio. baianos, pô. Fica meio que com receio de falar, Pô, mas muito. ela tá falando, viu, gente? Fique ligadinho aí. Vá no Instagram dela aí, né? A Rafa Reina, você vai descobrir qual o time que ela torce. Mas ela tá falando aqui, ela vai falar. Não, eu falo pro Vitória, pô. Hoje eu digo, trabalho de boa, tranquilamente, se for pro Bahia, pra Jacuipense, pra Tabuna, pra qualquer outro time, ou pra um Vasco, Flamengo, qualquer A profissional vai ser a mesma. A mesma. Se você falar que, não, hoje nosso assunto vai ser sobre Bahia, eu sento aqui e falo. Porque eu assisto, eu acompanho, eu tô ali, eu tô no meio. Então, assim, tranquilamente, eu responderia essa pergunta, ficaria aqui tranquilamente falando sobre o Bahia, porque é Vitória, você não fala do Bahia. Não,
não tenho isso, não, velho. Porque, como eu disse, eu sou uma admiradora do futebol. Eu trabalho, eu acompanho. E existe a Rafaela torcedora e existe a Rafaela profissional. Existe a Rafaela que separa os dois. Isso aí Entendeu? é importante, né? Porque a galera tem essa mania de falar assim, cara, você é Bahia, por isso que você tá falando desse jeito. Você é Vitória, você tá falando desse jeito. Cara, o cara quando é profissional, eu penso assim, né? O cara quando é profissional, independente de tá falando do time adversário ou não, ele tem que ser imparcial, velho. Eu vou lhe dizer um profissional que eu admiro muito. Elton Serra. Sim. Ele é Bahia. Bahia. Admitido. É. Mas ele é um excelente profissional. O cara é um excelente profissional. O cara é inspiração. O cara tá onde ele tá porque ele merece. Com certeza. Então, esse negócio de, porque você é tal time e você é isso... Não, gente, claro, eu não vou dizer que não existe uns que vão se levar pelo seu time de futebol. Mas aí ele já puxa de lado, tira de lado sua parte do profissional, né? Quando você é um bom profissional, meu irmão, esqueça isso. Por exemplo, o Danley Lessa, ele pergunta aqui, qual foi o jogo mais especial pra ela? O do acesso ou do título? Rapaz... O do acesso, acredito eu, que do acesso da Série C pra Série B. Porque o Vitória... Ou pode ser do próprio acesso mesmo. Mas aí como ele fala do título, possivelmente o título já estava entrelaçado com o acesso. Acredito eu que seria o acesso... Do Novo Horizontino? Isso, acredito eu. Ou seria o... Porque o acesso da Série C para a Série B, o Vitória vem naquela trajetória de que... 2%, né? Não tinha aquela coisa toda. Ou foi o do título? Rapaz, eu vou dizer que foi o do título, viu? Por toda a trajetória. Eu vou dizer porque ali fixou realmente a trajetória da Série C para a subida para a Série B. E aí conseguimos ali literalmente cravar tudo que o Vitória vinha construindo, né? Então, o do título foi muito especial, muito emocionante. E outra, remeteu muito meu tio, que já faleceu, que eu tinha como pai também, que era muito Vitória. E naquele momento ali, ninguém conseguiu ver um título nacional do Vitória, a não ser essa geração de agora. A gente não tinha título nacional. Então, foi muito especial. Mas é um título nacional de Série B. Gente, é toda a trajetória. O Vitória, quando estava na Série C, no início da Série C, estava dado como acabado. Sim. O Vitória estava a longos passos de ir para a Série D, e ficar quarta sem divisão. Isso. E ficar sem nada, ficar sem competição. A gente olhava para o Vitória e falava, não tem uma luz no fim do túnel, não. Porque perdia para times que a gente nunca nem viu. Todo respeito. Desse jeito mesmo, velho. Com todo respeito, mas assim, a gente falou, meu Deus, não vai acabar. Vitória e Floresta. Rapaz, eu falava, meu Deus do céu, acabou aí. Mas o torcedor não jogou a toalha no chão. E isso foi que é o mais importante. Isso foi o mais importante. Isso é o que eu admiro, inclusive, na torcida do Vitória, né? Principalmente, no caso, essa reviravolta partiu da torcida organizada do Vitória, os Imbatíveis, onde Gabriel, que é o presidente do Vitória, eu lembro até hoje desse dia. Ele teve uma reunião com os jogadores, isso na Série C, e com a presidência. Os torcedores de fora queriam que eles fizessem o quebra-pau. Acabasse com o Barradão ali, chegasse, batesse todo mundo ali. Mas... Que não é o indicado, né, velho? Exatamente. E Gabriel falou, não, a gente vai sentar aqui, a gente vai conversar. Entender o que está acontecendo. Entendeu? E aí, foi a partir dali que a galera começou a abraçar. E a partir daquilo ali, a galera foi, não... Antigamente, o Barradão, eu ia pro Barradão, era, sei lá, 4, 5 mil torcedores, pô. Hoje, a torcida do Vitória, 9h30 da noite, tá botando 10 mil. No mínimo, no baiano. Porque no Campeonato Brasileiro, cara, que a gente aumenta o público. Sim. Mas, assim, véi, é algo que realmente a galera resolveu abraçar. Por isso que a gente chama de geração colossal, né? E quando eu falo geração colossal, gente, não é geração atual. Sim. Eu falo geração colossal, é a geração que abraçou o clube, abraçou literalmente e colocou ali e falou assim, não, agora a gente vai, porque sem a gente o Vitória não funciona, sem o torcedor o Vitória não vai pra frente. Então, de fato, o Vitória começou a andar quando a torcida resolveu abraçar. E aí pronto, aí Gabriel resolve conversar com os jogadores, resolve conversar com o presidente, vai andando, vai fluindo, a torcida vai abraçando até que vai começando aquele mutirão, né? 30 mil no Barradão. E aí a galera começou a ir. Eu lembro até hoje que teve o 30 mil no Barradão. Acho que foi a primeira ou foi a segunda vez que teve 30 mil no Barradão. E o Vitória perdeu. O Vitória perde esse jogo. Lembro que teve um pênalti, inclusive. Eu trabalhava na federação, estava fazendo um jogo de Baiano Série B. E eu lá no celular falava, meu Deus. E Vitória perdeu esse jogo. Vitória perde esse jogo. Mas a torcida não abandona. No próximo jogo, 30 mil de novo. E aí vai. E aí começou a andar, a fluir, pronto, né?
Aí a gente sobe da Série C pra Série B, que foi uma luta. Foi altos e altos e baixos e baixos e altos e altos e baixos e baixos. Um desespero total, porque todo jogo era como se fosse a final. E a gente falava isso. Sim. A gente usava essa frase literalmente. Como era? Era importante estar presente em todos os jogos. Sem a presença da torcida não ia dar certo. E a gente usava essa frase pra vida, né? Pra fortalecer, literalmente. toda a campanha do acesso, né? Exatamente. Todo jogo é a final e a gente precisa do apoio da torcida. Se você não estiver aqui, não é. Aí pronto, todo jogo era a final. 30 mil. Era essa a sigla. 30 mil barradão, todo jogo é a final. Pronto. Aí da Série C pra Série B subiu. E a pergunta de Dana, que ele perguntou aqui qual foi o jogo mais importante. Do acesso ou do título. Eu vou explicar o porquê do título. Por quê? Da Série C para a Série B, a gente começou a acreditar e conseguiu, foi importantíssimo. Eu lembro até hoje, eu estava em Bahia e Operário nesse dia, que o Vitória consegue o acesso da Série C para a Série B com gol de Dionísio. Eu estava na Bahia Operário, estava tendo Bahia Operário na Fonte Nova, eu estava fazendo a cobertura desse jogo. E estava tendo o acesso do Vitória, que a galera que Fábio Mota colocou telão lá no Barradão, no meio de campo, que o telão era desse tamanho, a galera lá nas cadeiras. A galera lá nas cadeiras assistindo esse jogo. Pronto, foi muito emocionante, toda a trajetória, Vitória dado como acabado, conseguimos o acesso. Mas por que o do título? Porque crava tudo que o Vitória construiu na Série C. Justamente o do título, assim, opinião minha. Acho que o do título ficou muito mais marcado e muito mais emblemático pelo fato de ter vivido todo o ano anterior, que foi um ano do acesso, né? Os trancos e barrancos, o Vitória conseguiu subir. E ali, no ano do título, que foi um ano retrasado, realmente, como você falou, foi a cereja do bolo. Exatamente. De todo um trabalho, né? Excepcional de Fábio Mota, inclusive. Fábio Mota. Exatamente. Então, ali cravou todo o trabalho que o próprio Fábio Mota estava construindo, porque, como eu disse, o Vitória estava dando como acabado. Inclusive, essa construção do Vitória, ela começa administrativa, né? Ela começa dentro ali, porque Vitória, meu Deus, devia a Deus e o mundo. É como falou aqui Alan. Alan falou que o Vitória só precisava disso. Tinha torcida, muitas vezes tinha um elenco que estava ali, mas o que faltava administrativamente, mudança para poder acontecer o que está acontecendo hoje. Exatamente. Na verdade, eu acredito, Lu, que era tudo, sabe? Era um pouquinho de tudo, era uma amostra de tudo para se encaixar, como se fosse um quebra-cabeça. O Vitória era um quebra-cabeça que estava desmontado e que a gente precisava das peças para se encaixar e conseguir andar. Sim. E aí o Vitória conseguiu o apoio da sua torcida, Fábio Mota conseguiu reerguer o Vitória, está conseguindo reerguer o Vitória, tudo foi se encaixando, os resultados dentro de campo começaram a aparecer. Porque o Vitória joga a Série B de forma excepcional. Quando o Vitória entra na Série B, todo mundo já estava falando, vai entrar para cair para a Série C. Isso mesmo. Assim, quando subiu para a Série A agora... É tanto que quando ficou nos primeiros jogos, se não me engano, foram 8 jogos, o Vitória não tinha ganhado nada. E aí a galera, justamente aí que ficou nessa onda aí. Vitória que nada, Vitória vai cair, pô. Vitória não vai ficar, não. Vai cair de novo pra Série C e tal. Só que aí teve uma reviravolta. E Vitória conseguiu desempenhar bem o trabalho dali em diante. Consegue ficar sem perder dentro do Barradão. Isso. E aí começa a nossa força dentro do Barradão, né? Que é o que eu estava até falando sobre a partida de ontem. O Vitória está invicto no Barradão ainda esse ano. Então, assim, o Vitória conseguir manter esse ritmo dentro do Barradão é mostrar pro torcedor e para até o jogador do adversário que o Vitória é quem manda no Barradão. Isso, é importante. E foi isso que começou. Isso começou, não foi de agora. Isso começou, voltou, né? Porque o Vitória tinha perdido isso. Durante toda essa fase ruim, o Vitória tinha perdido isso. O time ia no Barradão. Isso. Eu lembro que os torcedores, né? Bahia, outros times, quando vinham jogar aqui no Barradão, a galera falava assim que o Vitória tá que nem Sedex, que nem Correio, entrega em casa e tal. E aí, realmente, hoje, para qualquer time que vem jogar no Barradão, na verdade, desde o ano passado, o Vitória alavancou, meu irmão, uma forma de jogar dentro de casa, como você falou, voltou a jogar dentro de casa da forma como se jogava antes, né? Sim. Com respeito, que eu lembro que eu nunca me esqueço do tempo que eu acompanho futebol, que eu assisto, né? Aquele Vitória de 99, que foi o Vitória que
né? Chegou até aquela fórmula do campeonato meio doida e tal, mas o Vitória chegou ali às finais do campeonato, não chegou a ir pra porque final. todas as coisas com Vitória é mais difícil. É mais né? difícil, cara. As coisas com Vitória é um pouco mais assim, apertada. Aí quando é pra ser, vai. Aí é complicado. Aí o Vitória jogou dentro de. Tinha Tuta, nunca esqueço Tuta no ataque e tal. O Vitória ganhou do Corinthians, eliminou o Corinthians e veio e jogou contra o Atlético Mineiro. Foi melhor de 3 partidas, o Vitória acabou não se classificando. Mas foi um Vitória que aqui dentro, meu irmão, do Barradão. Eu lembro do Vasco que tomou a goleada, lembro do Corinthians, dentre outros times que. Não tinha pra ninguém, pô. Não tinha pra ninguém, não. Mas as coisas com o Vitória é realmente, meu filho. O Vitória, olha, como você mais... falou, né? Teve esse de 99, teve o ano que o Vitória ficou entre os 5 melhores do campeonato, só subia acho que 4, só classificava 4 para Libertadores. Isso. Exatamente. Rapaz, que doido. Ficou uma pontuação a menos pra ir pra Libertadores. Isso aí, o Vitória quando foi vice-campeão brasileiro em 93, só ia pra Libertadores o campeão. E no outro ano mudou toda a tática. Eu falei, meu Deus. Mas é isso. Aí você falou do Vitória atual, né? Vitória atual, que é esse Vitória que tá 15 partidas sem perder. Você acha que a janela, quando o Vitória foi ao mercado, a janela foi favorável pro Vitória? O Vitória trouxe jogadores realmente pontuais que precisava para o elenco atual? Ou você ainda acha que precisa de uma outra peça ou não? Tá de boa? Acredito que precisa, sim, do 9. Não é que eu não acredito no Carlinhos, tá? Eu acho que quando o jogador vem, a gente precisa apoiar. O torcedor precisa abraçar o jogador, né? Inclusive, ele já estreia muito bem, que ele estreia com gol. Mas o Vitória precisa de um 9. O Vitória precisa de um jogador que chame a responsabilidade. Principalmente para o Campeonato Brasileiro, que já está na porta. Para a Sul-Americana, a gente vai ter competições de alto nível. Então, assim, o Carlinhos seria o jogador, beleza, para uma Copa do Nordeste, para o Baiano. E talvez até pegando um gancho ali, até em alguns jogos do Brasileiro, da Sul-Americana. Mas eu acredito que o Vitória precisa de um centroavante. Você acha que seria aquele cara, naquele 9 cascudo, que já está acostumado com competições internacionais? Isso, competições mais difíceis, digamos assim. Porque, assim, o Carlos está chegando. Sim. Veio do Flamengo, né? O Flamengo não... É um cara que, se não me engano, jogou ele era do Boa Vista. O Flamengo viu um bom desempenho e levou o cara. E aí, a boa parte da torcida estava falando que ele foi para o Flamengo porque Tite estava com aquela rixa com o Gabigol e precisava de um cara que viesse para poder Gabigol ficar um pouco meio que com cisma. Mas eu acredito que não. Eu acredito que o cara realmente, naquele momento, estava desempenhando um bom futebol. Sim. Chegou aí pro Flamengo. Mas para o que o Vitória precisa levar em consideração as competições que tem, acho que é um cara que ainda não é aquele cara que seria como uma referência, né, para o que o Vitória precisa para as competições. Como você falou, Copa do Brasil, Brasileirão, Copa do Nordeste, que vai até um pouco mais... Depois de 6 anos, 5 anos, o Vitória volta para jogar Sul-Americana com uma responsabilidade muito grande. Então, o Vitória precisa desse 9 que a gente fala assim, não, aquele cara ali, ele tá ali, é o cara. Como o Alejandro, quando conseguiu, assim, né, ganhar seu espaço ali no Vitória, a galera, hoje tem gol de Alejandro. Hoje é Alejandro. Porque Alejandro conseguiu conquistar a própria confiança, claro. Alejandro, ele passa por toda a sua dificuldade no início, a filha que estava internada, querendo ou não querendo, não tem como, a gente mexe com o psicológico com o jogador. Então ele dá a volta por cima, porque ele entra desacreditado, Alejandro entrava, já era vaiado, vaiado entre aspas, porque a torcida... Já entrava com desconfiança, né? Mudou muito o pensamento em relação a esse negócio de vaiar, mas, tipo assim, já entrava criticado, já entrava com o pé atrás, o torcedor já entrava com o pé atrás. Alejandro, irmão, Alejandro. Aí nunca nem vi. Veio da onde? Aí pronto. Então o Carlinhos, ele vem com esse pé atrás. O torcedor, ele tem com esse pé atrás. Mas não é pelo torcedor que eu tô falando isso não, viu? Porque eu tenho minha opinião muito formal. Se eu tiver uma opinião e o torcedor tiver outra, eu tenho minha opinião e acabou. Mas eu acredito mesmo que Carlinhos é um bom jogador. Inclusive, tô aqui falando pra ficar gravado. Vai ficar gravado aqui, viu? Carlinhos é um bom jogador. Carlinhos não é um jogador ruim. É questão de amadurecimento. Rapidinho, você quer... Ó, galera, aqui, ó. Ela vai falar pra essa câmera aqui. Falei pra essa câmera aqui, que você falou que vai ficar gravado. Vai ficar gravado aqui. Quando chegar no final... Eu espero que ninguém esteja me deixando, não. Mas não, Carlinhos é um bom jogador.
Carlinhos vai calar a boca de muita gente que tá criticando ele. É um jogador novo, um jogador promissor, um jogador que tá começando sua carreira ainda, né? Ele vem pro Flamengo com a responsabilidade muito grande de estar ali entre o centroavante. Inclusive, ele vem e faz um gol no Vitória. Logo no Vitória, Carlinhos. Pô, você tá brincando comigo, né, cara? O cara vem e faz o 2x1 no Barradão ano passado. Foi o gol de Carlinhos, o segundo gol. Isso, ele jogou no Flamengo, né? Exatamente. Então, o 2x1 do Flamengo em cima do Vitória, quem fez foi o Carlinhos. Mas, enfim, eu senti uma confiança, eu estava na apresentação dele aqui no Barradão, nas últimas semanas, e eu senti uma confiança. E senti ele muito bem habituado ao ambiente do Barradão, ao Vitória. Eu senti algo muito interligado. Já que você falou isso, eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço a todos os convidados que vêm aqui. Você acha que o Vitória tem esse diferencial do Bahia em relação à vontade de ganhar, aquela inspiração? Seria pelo nome Vitória ou o grupo, né, que já está ali, acaba vindo para cá entendendo que o Vitória é isso aí mesmo, é triunfar, é ganhar, é conquistar títulos mesmo? Porque assim, é o que eu sempre falo, me parece que o time do Vitória ainda sobressai um pouco a questão da vontade e da garra, né, do que o time do Bahia, já que estamos falando dos dois maiores aqui da Bahia. Você acha que tem algo de diferente no Vitória? Você que vive esse ambiente lá? Rapaz, o que é que eu acho? Eu acho que existe hoje uma diferença gritante em relação à torcida. E eu digo torcida acolhimento, sim. Sabe? Eu acredito que depois desse período aí, como eu disse, Série C, Série B, a torcida literalmente abraçou o time do Vitória. E aí eu senti uma diferença, entendeu? Um peso maior. Então, assim, por exemplo, o Vitória perde uma partida, o Vitória não sai vaiado. Sim. O Vitória sai, tipo, bora. Não é que passa a mão na cabeça. Sim. Acabou. Bora, perdeu. levanta a cabeça e bora pro próximo. Bora, próximo, estamos aqui no próximo jogo e tal. Eu sinto muito isso forte hoje no time do Vitória. Talvez isso tenha acontecido, e eu sinto, depois que o Bahia foi vendido pro City. Acredito eu que acho que um pouco até antes, sabia? Da torcida ainda. A torcida do Bahia ficou um pouco mais fria em relação a essa questão de torcida, de calor, de estar essa aí. distância entre jogador e torcedor, Isso. que é algo que ficou muito forte entre os jogadores do Vitória e os torcedores do Vitória. É algo que falta no Bahia ali, entendeu? Isso, Hoje esse elo direto entre isso. Tinha, por isso que faz essa falta. Porque a gente percebe a diferença, tipo, poxa, antes era mais. Só que por isso que eu falei em relação ao Grupo City, porque eu senti que distanciou um pouco. O que o torcedor tinha um pouco mais de voz, não tem tanto. Sim. A gente sabe disso. É inevitável, você não tem como fugir disso. Porque se o torcedor falar assim, eu quero, sei lá, Rogério Ceni caia. Se o City falar, não vai cair, não vai cair. Você sente e espera que o Foi o que aconteceu com o treinador anterior, né? Sim. Ele só saiu porque a torcida, ou porque ele mesmo quis sair. Exatamente. E ele fala na entrevista, depois que ele saiu, ele falou na entrevista que ele saiu porque ele viu que se ele continuasse, não ia dar mais certo e tal, tava vendo que o trabalho já estava ficando insustentável, ele saiu por isso. Não pelo fato de que o torcedor não queria mais ele ali. Sim. E que isso aí não era o fator principal para ele continuar. Era realmente ele estava vendo que ele em si, ali eu acho que o ambiente para ele já não dava mais. Não dava. Então, é o que eu acho que há essa diferença realmente entre Bahia e Vitória, é essa questão, como você falou, a relação à torcida da Bahia, o elo. No Vitória, acho que não sei se o torcedor consegue passar um pouco de energia, um pouco mais de calor, e o cara quando chega aqui, pô, velho... Pô, irmão, é uma parada louca, sabe? Eu não consigo nem explicar o que tá sendo esse elo entre torcida e jogador. Porque, assim, os caras, ano passado, Vitória ganha do Atlético Paranaense e de madrugada tem um aeronego. Irmão, de madrugada. De madrugada, 1h da manhã, tá todo mundo dentro de um aeroporto e lotou. Você falava assim, tinha um mar vermelho. E tá parecendo que o Vitória tinha ganhado o título, viu? Sim. Tinha parecido que Vitória ganhou o título, saiu de lá onde ele tava e voltou com a taça. E não, pô. Vitória ganha um jogo importantíssimo. Vitória precisava ganhar uma E tinha tido antes o Aeronegro, se não me engano, na ida para o jogo do Atlético Goianiense, se não me engano. Eu não me lembro, mas teve um Atlético Goianiense na ida, né? E aí rolou... Foi, aí... Teve da ida, o Aeronegro da ida. Só que é porque foi tanto aeronegro. E aí teve o do Atlético Paranaense, quando o Vitória ganhou lá. Exatamente. Aí que foi da madrugada. Exatamente. Então, tipo assim, a torcida tava abraçando, que foi algo que aconteceu no Bahia,
em 2010, Sim. que foi no do acesso do Bahia, que Sim. quando a torcida realmente viu que chegou a hora, ali dava pra realmente subir, a torcida acompanhou o Bahia, realmente em aeroporto, e a galera fazia zoado na cidade. Acho que agora eu vou ter que me render ao que você falou. Acho que depois do City, realmente houve essa Eu acho mudança que mesmo. Deu uma distanciada do torcedor ali. Mas eu acho que muito por essa questão, pô, de... se você falar não vai mudar muito. Ou sabe? também aquele lance tipo assim, o torcedor, por ser City, ser de investidor, acho que o torcedor imagina assim, irmão, tá investindo, tem que montar time bom. Sim, Aí a a cobrança cobrança é aumenta, maior, a vaia acontece. exatamente. Se esquece que, fora a City, tem o Bahia em si. Então, é por isso que eu acho que ainda tem essa questão da diferença realmente dos dois times. Eu também sinto uma coisa, sabe? Eu sinto o Vitória um time muito popularizado. Assim, eu vejo hoje um time do Vitória muito raiz. Torcedor, time não. Torcedor muito... É porque, querendo ou não querendo, o Vitória, ele tem isso, né? A torcida do Vitória, ela é uma periférica. Eu ia falar isso agora. É uma torcida periférica. Há essa diferença que quando você observa, se você hoje for na torcida do Bahia, tirando as torcidas organizadas, Bamor, Tu e tal, Sim. que você observa em relação à torcida, a do Bahia tem um pouco mais de galera, como a galera fala, né? Tem os Mauricinho ali, tem os Playboy. Já a torcida do Vitória, quando você vai, irmão, naquele estacionamento ali, É loucura. é loucura, irmão. Aí você vê que é coisa de, como eu falo, aí eu falei aqui outro dia, velho, a torcida do Vitória é aquela galera que tá no paredão na sexta-feira e no sábado tem um jogo do Vitória. É a mesma pegada, então, que tipo não assim... parou de comer água, tá comendo água, já tá indo levando direto. Justamente, aí você vai no do Bahia, tem a ladeira da fonte, tu tem, tudo bem, aquilo ali. Mas, pô, nem se compara. Até porque, realmente, antigamente, o torcedor do Bahia era o que o Vitória é hoje. Aquela festa, aquela agonia e tal. Mas acho que depois de um tempo pra cá, realmente, houve essa mudança. Envolve questões financeiras, que a galera vai dizer que não, mas envolve. Com toda certeza. Até porque... Por exemplo, o próprio sócio. Sim. O sócio do Bahia tem esses problemas. Eu não tô acompanhando muito, mas eu lembro que teve uma questão há pouco tempo sobre check-in, né? Sim, Tem sim. que pagar pra fazer check-in e tal. Isso afasta o torcedor. Com certeza. E afasta o torcedor periférico pra trazer o torcedor que vai ficar no celular. Que gosta de Entendeu? ficar lá fazendo... Entendeu? Então acaba que, tipo, distancia tudo isso. Distancia aquele torcedor mais... Porém, todavia, entretanto, eu admiro muito a torcida do Bahia, porque pode ser o horário que for, tá lotando o estádio. Sim, sim. O estádio tá sempre cheio. Eu vou para uma pergunta aqui, que possivelmente deve ser mamãe. Camille Reina. Não, É é não? minha irmã. Sua irmã? É. Ela pergunta aqui, você tá ligado aí também. Acredita no título do Vitória do Campeonato Baiano? Com toda certeza. Eu vou dizer mais. E ela fala também, se não me engano, do desempenho do Nordestão. Aí você já responde as duas perguntas dela. Pelo título e o desempenho no Nordestão. Pronto. Em relação ao título do Vitória no Campeonato Baiano, acredito muito. Vitória tem um time hoje melhor, na minha opinião, na minha humilde opinião, melhor do que do ano passado. E Vitória é campeão ano passado, em cima do Bahia, inclusive, do seu maior rival. Onde o time, tecnicamente, do Bahia era muito melhor do que o do Vitória. Tecnicamente, se você pegar assim em papel o time do Bahia, meu Deus. Mas é onde entra, Rafa, a questão que eu falei da vontade. Sim. Talvez até os jogadores devem ter colocado em mente, cara, os caras têm dinheiro, os caras têm Everton Ribeiro, negão. Bora ganhar? Eu nunca vou esquecer a cena. Eu tava na... Sacou? Eu tava pra fazer a zona mista. Sim, sim. Aí passava Everton Ribeiro com a taça de vice-campeão do meu lado. Eu falei, gente, é Everton Ribeiro, irmão? Everton Ribeiro com a taça de vice-campeão baiano. Baiano. Não é vice-campeão Libertadores, não. É baiano, tá? Você fala assim, caraca, tipo assim... Pô, foi vontade mesmo. Até porque o Vitória é campeão mando de campo do Bahia. O Vitória Isso. consegue ter um jogo de ida e de volta, mas o Vitória é campeão dentro da Fonte Fonte Nova. Nova. O Vitória faz o gol lá. Entendeu? Se eu não me engano, foi gol de Wagner Leonardo. No rebote do goleiro. Exatamente, Wagner Leonardo. Então, assim, absurdo. Então, acredito sim no título do Vitória. O Vitória precisa melhorar muita coisa, entendeu? O Vitória tem, como eu estava dizendo, até a gente estava conversando aqui, o Vitória precisa melhorar algumas falhas, seja em defesa, seja melhorar o último lance, o último passe ali. Mas o Vitória tem total capacidade de ser campeão baiano. Sim. Total capacidade de ser campeão baiano. Precisa melhorar alguns pontos? Precisa. Porque quando jogou contra o Bahia jogou muito melhor do que o Vitória. Sim. Na minha opinião, o Bahia jogou muito É o que eu mais sempre melhor. falo. O Vitória, quando teve, ou tem, ou tiver uma oportunidade de o time em campo tiver melhor que o do Bahia,
O Vitória não brinca não, pai. O Vitória espanca. A gente tem os exemplos das goleadas. Quando o Vitória teve melhor, o Vitória goleou. E já o Bahia, quando montou um time, né, de estrelas e tal, um time bem formado, não consegue ganhar do Vitória. Aí é onde entra a questão que eu sempre tô batendo na tecla. Onde entra a questão da vontade. Né? Quando o Vitória entra em campo com a vontade, que foi o ano passado, o Vitória ganhou. Sem problema nenhum. Teve as viradas, ganhou, né, os Bavis. Mas aí é onde entra a questão do salto alto, favoritismo, aquela coisa toda. Quando você coloca a vontade no bico da chuteira, acho que prevalece muito mais do que muitas vezes a questão da razão, que é, fulano de tal é craque, pô. Esqueça isso, irmão. Se você colocar a vontade no bico da chuteira, é muito mais fácil você chegar à vitória, né, ali na partida. É isso, em relação à raça, né? Eu acredito que o Vitória tem um time muito raçudo, assim. Pelo menos, até... É o que tá levando muito o Vitória a ganhar essas partidas, tá? Porque o Carpini também tá testando, testa outro ali. Pré-temporada. Exatamente. Então, a raça tá levando o Vitória a vencer esses jogos todos aí. Ela perguntou sobre a Copa do Nordeste. Copa do Nordeste, comparado ao Baianos, a gente sabe que é mais difícil, né? Isso, é um pouco mais difícil, até Vitória... porque tem outros times da Série A também, né? E Série B, que tá Exatamente. ali E Vitória, ele, na minha opinião, ele tá com um grupo mais difícil. O grupo do Vitória, hoje não. O grupo do Vitória da Copa do Nordeste, o grupo A, é um grupo mais difícil. Por quê? Pelos times que tem no grupo, que é o Fortaleza, o CRB. São times mais difíceis de você encarar, de você bater de frente. O Sport, né? E o Sport também. O Vitória conseguiu a liderança de ontem para hoje, porque o Fortaleza ele perde pro Alto. Pro Alto, isso. Tomou 2-1. Exatamente. Então, Fortaleza... De virada. De virada, detalhe. Com gol de Rodrigão. Teve um gol de Rodrigão, rapaz. rapaz. Mas, enfim. E falha do zagueiro, que foi base do Vitória, Davi Luiz. Foi. Ele falhou. Porque eu não tava assistindo o jogo. Porque eu tava no jogo do Vitória. Isso, então, quando eu chego, eu só... Tinga falha no primeiro lance. Na saída da bola, ele fala. Tinga, né? O lateral que jogou no Bahia falhou. E na volta, tem até uma foto que botaram a foto de Davi Luiz, tipo assim... Ele passou batido, porque ele tentou tirar a bola, mas não conseguiu. O cara deu um drible nele, ele cai no chão todo esticado. Aí tocaram pra Rodrigão foi, fez o gol, 2-1, altos. E aí, o Vitória ganhou, fez o papel dele, ganhou, e hoje tá na liderança do Grupo A da Copa do Nordeste. E como você falou, acho que é um grupo mais difícil, da competição. E assim, se o Vitória fazer pelo menos o papel dele dentro de casa, e o próximo adversário é Fortaleza, lá fora. Sim. E aí é um jogo mais cascudo, um jogo mais difícil, mas é um bom teste, né? Teve o Bahia, agora vamos para o Fortaleza. O Fortaleza fora de casa. Exatamente, assim, sobre o Vitória na Copa do Nordeste, acredito que o Vitória tem total capacidade, sim, de ser campeão. É uma competição mais difícil do que o Campeonato Baiano, porque no Campeonato Baiano são times pontuais que a gente chega como mais difícil, principalmente o Bahia, né? O Bahia é o time que a gente vai falar assim, bater de frente com o Bahia que vai ser o mais difícil. De resto, a gente consegue ainda driblar ali, entendeu? Mesmo com os trancos e barrancos, ainda consegue. Exatamente. E é o que está acontecendo. O Vitória, às vezes, não desempenha tão bem o futebol no Campeonato Baiano agora, no início. Mas pela raça, pela vontade, ele consegue vencer os jogos. E também, claro, que qualidade técnica individual se sobressai. A gente tem jogadores que têm qualidade técnica individual. O Mateuzinho é um cara... que ele consegue, mesmo que ele não tá jogando futebol hoje, que ele jogou ano passado ainda, na minha opinião, ele não tá desenvolvendo futebol que ele tá voltando de lesão, exatamente, né? Então, ele tá pré-temporada, voltando de lesão. Tem que ser devagar, você não vai voltar de lesão já jogando todo o futebol do mundo, mas o Vitória, ele tá vencendo, mas ainda ele precisa convencer o torcedor, assim, tipo assim, não, tá jogando. Por quê? Porque mas mesmo dando as duas goleadas, você acha que ainda é necessário convencer? Ou talvez até sim, né? Porque os adversários não foram aqueles adversários... Por exemplo, o jogo de ontem, não foi Baiano, foi Copa do Nordeste contra o Ferroviário. O Vitória vence, mas o torcedor sai do Barradão com a sensação de que o Vitória podia ter dado mais. O Vitória podia ter dado mais... Eu não falo nem dado mais no placar, eu digo mais em campo. Rendimento. Entendeu? Exatamente, rendimento. Mas muito de forma pontual, sabe? São jogadores pontuais que a torcida cobrou. Como teve jogadores também que a galera abraçou e falou, velho, tá muito bem. O Baralhas ontem jogou muito bem, velho. Jogando muito. Baralhas jogou muito bem. Val Soares foi bem ontem também. Gostei muito de Val Soares. Então, assim, é isso aí, entendeu?
Vitória tem capacidade de ganhar a Copa do Nordeste, é um pouco mais difícil, precisa melhorar um pouco mais do seu futebol, mas tem total capacidade de ser campeão. Pronto, outra competição aqui, aproveitar a deixa aqui do Matheus Tairon, ele fala assim: esse ano a Rafa vai ter a oportunidade de cobrir uma competição sul-americana. Qual a expectativa dela como jornalista, né? E qual a experiência... qual a expectativa como jornalista dessa experiência? No caso, a minha expectativa para cobrir Isso. Sul-Americana, né? Pô, é algo novo, né? Algo surreal. A gente sempre quer algo a mais. Eu nunca cobri realmente nenhuma competição internacional, seja Libertadores, seja Sul-Americana. Esse ano vai ser a primeira vez. Tô muito feliz, né? Tô ansiosa. Eu tava falando disso ontem, eu tava conversando com o Anderson na cabine. Eu falei: Anderson, velho, eu só consigo pensar na Sul-Americana, cara. E eu quero a oportunidade de cobrir fora. Não é só cobrir a Sul-Americana aqui. Eu quero a oportunidade de cobrir lá também. Então, assim, é surreal, pô. É uma experiência surreal. Torço para que o Vitória consiga desempenhar um bom futebol na Sul-Americana, que é uma competição também muito mais difícil do que, sei lá, comparando a própria Copa do Nordeste que a gente tava falando agora há pouco. Mas é isso aí, Vitória desempenhando um bom futebol, a gente conseguindo ir mais longe, surreal. Tô aí pra isso. A gente falou sobre o elenco do Vitória e você falou que o Vitória precisava, falamos, né, que o Vitória precisava de um cara ali na frente e tal, goleador. Queria que você me respondesse como foi que você recebeu a informação quando o Vitória foi atrás de Everton Ribeiro. Desculpa, de Everaldo. Rapaz, sinceramente eu queria. Vou ser muito sincera a você. Eu queria Everaldo no Vitória. Everaldo, eu acredito que ele se encaixaria muito em Carpinhos. Na formação joga, tática, né? Na formação de Carpini, eu acho que ele se encaixaria muito bem. Mas foi o troco de Wagner Leonardo, né, velho? Wagner Leonardo não foi pro Bahia, que acho que é questão de identificação. Everaldo nem tem essa identificação toda com o Bahia. Tipo, o torcedor do Bahia, teve torcedor do Bahia que não queria. São poucos jogadores que tá no Bahia aí que você diz assim, pô, esse tem uma identidade. Como o Caio Alexandre, que é um cara que é mais... Sim. Mas acho que isso aí até questão de todo time que ele vai, ele consegue abraçar. Mas a questão do Everaldo, acho que realmente naquele cara... Ele até em uma entrevista para o próprio TV do Bahia, ele fala, né, que daqui a 10 anos ele se vê indo pro estádio, torcendo pro Bahia. Mas isso não quer dizer que ele ficaria no Bahia durante 10 anos. Não, ou até... com toda certeza. Com toda certeza, não. Então, assim, quando eu recebi a notícia, eu dei risada e falei, não vem. Sendo muito sincera, eu falei, não vem. Porque a gente sabia, a gente tá ali no meio, a gente sente que não vai, sabe? E depois do que aconteceu com Wagner Leonardo... Virou um chumbo trocado. Eu senti que seria um chumbo trocado. Eu falei assim, o Wagner Leonardo não foi... Vai dizer isso, vai dizer aquilo, ele vai responder da mesma forma. O próprio Bahia não vai querer tirar ele agora, porque vai ter o braço a torcer. Isso, agora é engraçado que o Bahia liberou. O Bahia disse, não, tá bom. Acho que já meio que... vou liberar, mas o jogador vai dizer... Mas já sabe por trás, pô. A gente vai liberar, mas já sabendo a resposta que o jogador seria Exatamente. Ninguém é burro. Ninguém faz nada no futebol sendo burro. Até porque realmente se ele fosse pro Vitória, seria... um jogador que ia desempenhar realmente aquela função ali de um cara na frente, né? Um pivôzão ali, um cara que sabe dominar a bola, de costar pra zaga e tal, que é o que o Vitória não tem dentro do elenco, né? O Janderson é um cara que fica ali mais pela beirada, jogou um pouco solto durante algumas partidas, quando o Rato jogou, ele jogou com o Mosquito e Rato nas pontas, e ele jogou centralizado, jogou um pouco solto, mas não é aquele cara que sabe fazer o pivô, não sabe. Acho que não. Realmente precisa de um cara ali na frente que saiba fazer essa função para que dê mais liberdade para quem está chegando. O centroavante chegando ali, para aquela coisa, gol, o meia chegando. Então precisa de um cara ali que domine aquela bola. Sim. Venha. Pá. Realmente não tem. E acho que o Vitória precisa contratar esse jogador. Sim, é isso. Também acho. Acredito que o Vitória precisa desse jogador, literalmente, desse 9 aí. Tô na torcida pra que venha, né? Você acha que no mercado da bola ainda aí, você acha que tem algum jogador que... É isso, né? Porque quando chega na reta final de janela de transferência, a gente olha pra janela e fala assim, só ficou os restos. Ficou os farelos. Ficou os farelos dos biscoitos aí. Inclusive esse Jamerson que veio para o lugar do Lucas Esteves... Bomba, inclusive, hoje, né? Mais uma bomba de Lucas Esteves Lucas Esteves realmente agora é jogador do Grêmio.
Pra quem não sabe, assinou já com o Grêmio. E aí o Vitória acabou trazendo o Jamerson aqui pra cobrir essa ausência dele, que é um cara que se realmente ficasse, o Lucas Esteves ficasse no Vitória, vai dizer, cara, você é meio doido mesmo, porque você entrou na justiça. O time também entrou na justiça pra você ir embora, você ficar. Acho que é como a gente tava conversando aqui, eu tava conversando antes. Acho que seria aquele cara que ia ficar aí no estaleiro aí, ia sofrer, acho que um pouco de punição. E a torcida ia querer que ele ficasse rodando no campo lá, ficar lá, gira no campo e ficar aí rodando. 10 voltas. Fazendo 10 voltas no... E assim não ia ter mais espaço, velho. Não ia ter mais como o jogador ficar. É como um filho que tá na casa dos pais, mas não deseja estar mais ali. Pô, bom, eu quero ir embora, me libere. E a mãe segurando, não, você vai ficar aqui. O cara fica já sem ânimo, já não tem mais vontade. Não tem mais cara, não tem mais... Então nada mais justo, nada mais certo que o Vitória fez. Entrou em contato com o Grêmio, negociou ambas as partes lá para que o jogador fosse para o Grêmio sem a questão judicial. Porque se fosse questão judicial ia estar muito imbróglio. E aí poderia ser até pior para o Vitória. Questão de punição lá, porque realmente a galera ia querer entender esse contrato que o Vitória fez, que até hoje eu não entendo. Porque se um time ofereceu o valor, o Vitória dava só uma quantia e o cara continuava no Vitória. Algumas pessoas que entendem de questões trabalhistas falou que não existe isso e tal. Mas enfim, o jogador já não tá mais aí, o jogador foi embora. E aí chegou o Jamerson. De surpresa até, estava de última hora olhando o mercado da bola. Jamerson no Vitória tá. Retornando para as origens dele, né? No caso, não pro Vitória, mas pra Bahia. Pra Bahia, ele que é baiano e tal. Ele é daqui, ele é de Salvador. Ele é da cidade, se não me engano, da Cidade Baixa. Isso. E aí vai desempenhar, creio eu, que um bom trabalho, porque ele disse que é um sonho dele jogar aqui, em Salvador. E pra quem não sabe, ele tem um leão tatuado nas costas. E aí acho que o Vitória acho que já tá dentro no sangue dele ali. E vamos ver aí o que é que ele vai desempenhar para o clube. Apoio ele tem, apoio da torcida, a torcida abraça, a torcida apoia ali, principalmente depois dessa saída de Lucas Esteves aí, a galera queria mesmo que tivesse um lateral novo e que Jamerson venha desempenhar um bom futebol e consiga conquistar seu espaço no qual o Vitória abraçou ele ali e foi designado para ele. E levar o Vitória, né? Onde o torcedor deseja, títulos, que é o mais importante. Exatamente. Me diga uma coisa, dentro desse tempo que você tem acompanhando o Vitória, acredito eu que você já viveu algumas situações difíceis ali, mas tem algumas situações engraçadas, né? Me conte alguma situação engraçada aí para torcedor também dê uma risadinha, que é legal a gente ouvir, né, dos bastidores de quem trabalha na parte de imprensa. Nem sempre é só trabalho duro, tem um momento também de descontração, de risada. Tem algum momento assim? Rapaz, hilário? Rapaz, momento hilário. Se eu falar pra você que eu vou lembrar, eu vou lembrar. Meus momentos hilários são mais com a própria torcida mesmo, porque eu trabalho como repórter. Então, eu tô sempre com o lado da torcida ali. Então, bora. São de torcedores, pô. Vários, né? É demais, velho. Tipo assim, eu tô no meio da transmissão, o cara me chega com uma carne de churrasco na minha cara, assim, ó. Come aqui. Eu tô lá falando, Anderson, eu tô aqui com a torcida, aí eu tô conversando com um aqui. Chega o outro com a tábua de churrasco aqui, ó. Venha comer, me dá um garfo no meio da transmissão, ao vivo. Pronto. E eu tenho que pegar e comer. Foi você falar nesse ponto, porque é bom que eu faça essa pergunta também. Quando você tá ali na transmissão, principalmente ali no estacionamento, sim, paredão rolando, zoada rolando e tal, aquela coisa toda. Muitas vezes o cara, você tá ali no trabalho, mas será que... Eu pergunto assim, será que Rafa, às vezes, realmente incorpora o trabalho ou tem um momento que dá aquela vontade de dar meter um passinho, virar uma pedaço de carne? Por que eu tô perguntando isso? Porque no vídeo que eu postei, né, chamando pra galera entender que era a convidada, eu postei um vídeo lá, você metendo dancinha, tá, aquela coisa toda no meio da galera, tá, churrascão. E aí, é isso. Você, como eu falei, né, não é só trabalho duro, não é só o sol ali batendo na cuca, mas tem um momento também de descontração, churrasco. Acho que é o que torna o meu trabalho menos trabalho, né? É um trabalho, é uma coisa mais leve. É identificação. Eu sou muito identificado com a torcida. Eu não digo nem torcida do Vitória, tá? Eu digo torcida. Eu amo estar do lado de torcida. Porque é a alma do futebol. O pulmão do futebol é a torcida. Quando a gente teve a pandemia que tirou a torcida por conta do vírus,
Pô, o futebol parece que tinha alguma coisa perdendo. Você botava o DJ velho, fingir que tava doido, cantando, não era coisa mais. de louco, né? Irmão, você escutava na transmissão que o técnico tava falando pro jogador, pô. Você ficava, que coisa louca, cadê a torcida, cadê a bateria, cadê a parada maluca, pô? Porque futebol é isso, o pulmão do futebol é a torcida. Então, assim, rapaz, eu tive muitos momentos hilários, assim, no estacionamento. Perguntas aleatórias. Até pedir casamento eu já tive. Mas assim, peraí, gente, calma aí que eu não quero casar, não. Tá, calma, agora não. Ainda não. Mas é resenha, é uma coisa muito saudável, sabe? A galera nunca, graças a Deus, sofri nenhum tipo de assim, algo ruim dentro ali do estacionamento. Porque realmente a galera abraça muito o meu trabalho. Eu adoro, velho. Eu adoro. Só não posso tomar minha cerveja, né? Que eu tô trabalhando, né? Eu tenho... deixa pra depois. Rafaela. Isso, deixa pra depois. Inclusive... Não, a torcida vem, meu irmão. A torcida vem. Toma que cerveja. Eu falei assim, gente, eu tô trabalhando. Vocês querem o quê? Minha demissão? Vocês querem que eu vá embora? Inclusive, ela, né, termina a resenha dela, o trabalho dela, ela também vai curtir. Tá pensando que, não, eu tô ligado. Gente, terminei meu trabalho agora, eu vou ali. Vou aproveitar minha noite também. Óbvio que ninguém é de ferro, tem que aproveitar mesmo. Mas, infelizmente, passa por situações difíceis e tristes, como aconteceu aquele episódio, né, lá na Fonte Nova, no dia que o Vitória jogou, né, contra o Colo-Colo, lá na Fonte Nova, e que você passou pelaquela situação horrível, horrenda, que não desejo pra ninguém. Você está num ambiente daquele de guerra, ambiente de guerra, polícia de um lado, tiro, gente, de festinha, né? Tiro de um lado, a cacetete rolando, spray de pimenta. Conte pra gente aí como foi que aconteceu, o que foi que você viu. Foi uma loucura aquilo ali, velho. Pra chegar aquela situação da polícia até aquele tipo de reação. Pronto. Deixando claro, primeiramente, aqui, que eu não sou contra a polícia militar, porque quando eu abri a boca para falar sobre... Muita gente achou que eu estava falando mal da polícia. Sim, e pelo contrário, eu sou uma defensora da polícia, tá? Mas o trabalho naquele dia, naquele momento ali, foi... Não tenho nem palavras para dizer. Eu estava fazendo transmissão ao vivo, né? Antes de começar a partida. A gente faz o pré-jogo e eu faço o pré-jogo. Então, eu tava ao vivo ali, tava com tripé, microfone, cheio de equipamento, fone no ouvido, porque para receber o retorno de Anderson falando. Todo de equipamento, microfone encaixado aqui. Vou lá pegar, mostrar o ônibus chegando, como eu sempre fiz no Barradão. Sempre fiz. Eu sempre procurar lá, sempre vai ter. Eu que fazia a transmissão do pré-jogo. Sempre fiz a transmissão do pré-jogo. E nesse dia eu fui fazer a transmissão do pré-jogo. E eu lembro que a torcida começou a cantar, né? Normalmente, quando é recepcionado ali na fonte, o Bahia recepciona, o ato do Bahia recepciona os jogadores, eles normalmente fecham as vias. Isso. Para que não acumule carro misturando com torcida, ônibus. Isso. Eles não fizeram isso. Eles deixaram misturado o carro passando, torcida cantando, ônibus passando. O que eles queriam? Eles queriam abrir o espaço para que a torcida... para que os carros pudessem passar, a torcida saísse. Só que eles fizeram isso da forma mais patética, né, velho? Patética. Primeiro eles saíram batendo todo mundo de cacetete. Tipo, tava todo mundo cantando. Eu tenho vídeo na hora, tipo, acontece. Sim, eu repostei, inclusive botei lá, Polícia Militar, a galera quer uma resposta, exatamente, mas a gente sabe que... Exatamente. Enfim, e aí eles começam a abrir um rodão, abre o rodão e tinha muita criança. Mas tinha muito, você não tem noção, tinha muito. Eu lembro até hoje da cena de um pai que tava na minha frente com aquele canguru que botou a criança. Sim. Tipo assim, tinha a criança, o canguru, uma menininha, ele pega o toalhinha, joga na cara da criança e sai correndo. Só que é uma correria, porque todo mundo quer se livrar. Naquele momento, todo mundo quer se livrar. Nesse momento, ele cai e ele lasca o joelho dele. Entendeu? Então, assim, a gente entra em desespero. Tipo assim, eu fico... Só que nesse momento eu não tinha percebido ainda que tinha o gás do meu lado. Sim. Eu não tinha percebido que o policial tinha jogado o gás. Porque eles jogam o gás e o trabalho do gás é o vento sair distribuindo. Eu não tinha percebido. Só que eu tô vendo todo mundo... Aí eu tô gravando, porque eu tenho se eu tenho um público, eu vou soltar aquilo que eu posso fazer. Sim. O que eu posso fazer, eu vou fazer. Quando eu tô gravando, eu falo assim, gente, que incompetência, não teve uma briga, não teve nada. Se eu tivesse uma briga, eu nem falaria nada, eu juro. Porque mesmo que seria errado, até pra mim, do mesmo jeito seria errado usar forças maiores, como eles citam, A produção já tá ali, já pra dar um aviso. Vai lá, produção. Mas, enfim, a forma como foi barril, sabe? Eles começaram a jogar
gás, e aí joga muita bomba. Batendo em muita gente. Batendo em todo mundo. Aí, o que eles queriam? Liberar a via. Eles derrubam mototáxi, iFood. Rapaz, os caras do iFood, caiu a mochila, o iFood, o cara. Meu Deus. E cai tudo um por cima do outro, porque todo mundo abre o rodão, todo mundo cai um por cima do outro. Mas é isso aí, né? E na hora de entrar, a mulher que tava na frente da Fonte Nova, que tava responsável, até hoje eu lembro, gente. A mulher conseguiu piorar a minha situação, porque eu tenho problema respiratório. Então eu inalei muito gás. Inalei muito gás. Porque eu sou consideravelmente pequena, né? 1,58. Aí, nessa correria, todo mundo tava indo contra a minha corrida. Tipo, eu tava indo pra cá, a galera Você tava nadando cá. contra a maré. Exatamente. A mulher, não vai entrar, não. Eu falei, moça, você tá me vendo aqui, você me viu na frente fazendo a transmissão, você não vai abrir a porta. Ela não é assim que funciona, não. Rapaz, eu só lembro que eu já entrei sem sentido. Porque quando eu entro, eu não lembro nem como é que eu entrei na fonte. Tipo assim, quando eu entro na parte do estacionamento, eu lembro de um rapaz falando assim, ela é jornalista, ela tá credenciada, deixe ela entrar. E olha, eu queria te perguntar isso agora. Você, quando passou por essa situação, teve o apoio ali de quem do staff ali da Fonte Nova ou não? Com certeza, porque na hora eles começam a jogar água na minha cara, porque, tipo assim, como eu inalei muito gás, o meu rosto ardia, mas tanto, eu não conseguia respirar. Eu tossia muito, eu ficava... Procurando ar e tipo nada. Assim, aí o nariz escorre, o olho Sim. lacrimeja muito. E aí, tipo, a galera começa a pegar água e joga em mim. Começa a jogar porque atinge a mucosa, né? É. Tanto do nariz quanto dos olhos, é isso mesmo. Então, foi Deus que me livre. Eu não quero nunca mais passar por isso aí. Eu falei, meu Deus, teste pra guerra, né? Tô na guerra aqui. Então, até então, creio em nome de Jesus que você não vai passar mais Tá, não, melhor. Eu tenho situação mais eu tenho dessa. sangue pra isso, viu? Vitória e Barcelona de Ilhéus em Ilhéus. Teve uma briga lá. Do nada, Bruno, tá eu no meio lá fazendo transmissão. Eu falei, não é possível, gente. O pau quebrando. O pau quebrando e eu no meio lá. Falei, como é que eu entro no estádio aqui agora, velho? Socorro, senhor. Mas graças a Deus tá tudo certo. Até aqui, ilesa, graças a Deus. Não, pô, é história pra contar, pô. Você tá no futebol, você tem que ter história pra contar. Tá vendo? Tem história boa, histórias ruins. Porque eu perguntei a ela se tinha alguma situação, porque eu sabia que tinha, aí na cartola tinha. No futebol, a gente sempre tem situações inusitadas, assim, umas coisas... Por exemplo... Eu tava fazendo um vídeo, o último meu vídeo que eu soltei Rafael. Eu tenho um quadro chamado Rafael na Galera, né? No meu Sim. Aí eu pergunto ao torcedor, qual tipo de mulher ideal? Porque eu pergunto coisas aleatórias ali. Tipo você. Eu falei, o quê, menino? Não tem assim na cara de todo mundo. Eu vou postar você, meu velho. Aí quando eu chego ontem, pronto, que esse vídeo estourou, que a galera... Eu chego no estacionamento... O cara disse que vai casar com você. Eu falei assim, peraí, que ninguém vai casar comigo agora não. Calma aí, olha a brincadeira. Enquanto ele falar, beleza. Mas o importante é você, é sua opinião, sua resposta. Pronto, venha cá. Vitória, Barradão. Barradão, Vitória. Vai vir aí dia 15, sábado, se não me engano. Agora, sábado, Bahia. Bahia e Barcelona. Um jogo ao qual ficou muito disputado aí nos bastidores, que não seria disputado, não seria. Resumindo, a federação confirmou o jogo para o Barradão. Sim. Você como torcedora e jornalista que cobre o Esporte Clube Vitória, você acredita que a torcida do Bahia vai realmente no intuito de torcer? Ou tem alguns torcedores, uma parte da torcida que vai para querer depedrar o estádio, vandalizar? Ou a polícia já está preparada? Acredito eu que a torcida vai estar preparada, ou a polícia vai estar preparada para esse tipo de situação. Mas você acredita que ainda vai ter gente que vai para isso? Rapaz, primeiro eu vou falar um pouco sobre esse assunto, né? Foi até o assunto que eu pautei quem trouxe em relação à reunião que teve. Teve a reunião entre o Vitória, o Barcelona de Ilhéus e o Ministério Público. E confirmaram a partida. Mas eu vou ressaltar aqui, eu tenho total respeito por Fábio Mota, ele sabe disso. Mas foi um erro dele, que ele não pensou duas vezes. Ele pensou só uma. Com certeza. Porque ele levar a torcida do Bahia, que a gente sabe que esses jogos, o mando de campo é do adversário, no caso do Barcelona de Ilhéus, mas quem fica com a maior quantia de ingressos é o Bahia para ter retorno financeiro. Então ele já sabia. Ele já sabia que a maior parte seria do Bahia. E foi um erro ele levar a torcida do Bahia para lá. Entendeu? Mas respondendo a sua pergunta, eu acredito que vai ter gente que vai para torcer. Mas vai ter gente também que, infelizmente, pode ir com o intuito de fazer mal ao próprio estádio, que é o patrimônio. E ainda mais agora que o Vitória está fazendo toda a reforma na parte, né, retirando ali o alambrado. Aí é o que entra. Eu recebi uma informação que a parte onde que fica ali a TUI, né, que até a parte onde está o vidro ainda, que não passou ainda para as cadeiras, nem para a camisa 12, os vidros ainda estão na parte da TUI.
Aquela parte vai ser designada para A torcida do a do Barcelona Barcelona. de Ilhéus comprar os ingressos ali. Só que eu ainda não vou confirmar isso, não tenho certeza, então não vou confirmar. Mas foi uma tentativa de colocar a torcida do Barcelona naquele espaço. Porém, há uma dúvida. Como eles fariam isso? Porque para você conseguir separar esse setor ali, ele tem que colocar alguma separação. Porque, por exemplo, se ele designar a parte das cadeiras e da camisa 12 para a torcida do Bahia, quem está ali também tem acesso à torcida à parte da unificatura. Isso. Então não tem muita lógica, né? Mas foi uma informação, de fato, que eu recebi que iam tentar. De antemão, também recebi a informação, porque torcedores do Vitória, eu vou dizer, porque muitos torcedores do Vitória entraram em contato comigo sobre isso. Ah, Rafaela, como é que pode isso? Manda o Fábio Mota fazer alguma coisa. Eu falei, Fábio Mota, ele fez, né? Primeiro ele concorda em ter, depois ele acha que vai conseguir, aí ele manda um ofício pedindo para a federação responde negando. Ah, Rafaela, a federação que manda no estádio do Barradão não é patrimônio do Vitória. Mas o Fábio Mota, ele fez um acordo antes. Acordou, irmão. Ele fez um acordo. Então o problema é o acordo que ele fez, entendeu? Até porque, assim, como a federação também falou lá no ofício, na resposta, né, ao Vitória, que o time do Barcelona se preparou para toda a logística Exatamente. para jogar no Barradão. O time do Bahia, até então, se fosse dependendo de onde seja, também ia ter que jogar, mas também se preparou para jogar no Barradão. Mas o que eu penso, como um cara que torcedor e que acompanha futebol, que o Fábio Mota fez assim, ó. Galera, a gente vamos, tá certo, vamos juntar aqui, vamos libera. Que nada, rapaz. Chegar perto do dia, a gente vai mudar aqui. Exatamente. A gente fala disso na transmissão, uma transmissão que a gente fez no canal, lá no Dinâmico, a gente comenta, não, o Fábio Mota, ele quis bancar de esperto. Isso. Ele quis, tipo assim, não, a gente vai liberar aqui, quando chegar a próxima a gente manda o ofício Isso. e a gente vai pegar de volta. E ainda vou muito além. No Bavi, você tava lá, você viu que quando ele incitou a torcida do Bahia dando um tchauzinho, e a torcida começou a xingar ele, tá, aquela coisa toda, a hostilizar, ele usou aquilo como argumento, falou, ó, o torcedor vai querer vir pra cá pra quebrar o estádio, depredar e tal. Ele usou, pra mim, aquilo ali como argumento, que logo depois do Bavi ele saiu com ofício. Então, tipo assim, ele usou a estratégia de aceitar, beleza? Vamos jogar na Fonte Nova primeiro. Quando for a vez do Bahia jogar no Barradão, a gente dá uma negativa, até porque vai ter o Bavi antes, a gente provoca lá os caras. Isso, gente, eu que tô falando, viu? Não que aconteceu. Sim. E aí, ele usou o artifício do Bavi, aquela provocada que ele deu, pra ter um álibi, pra dizer assim, ó, lá o torcedor já tá lá dizendo que vai quebrar. Então, tudo isso aí, a federação já tava ligada, possivelmente, falou, não, vai manter o que foi acordado, pô. Exatamente. Se ele já falou aqui, quer dizer, se levou vantagem agora na hora dos caras, você não vai querer cumprir sua palavra, então, eu acho que isso que aconteceu. E aconteceu de fato isso, pô. Esse acordo foi antes do Colo-Colo e Vitória acontecer na Fonte Nova. Esse acordo foi antes. E aí... Pronto. A galera do SC Vídeos aqui. É Yuri? Ô, Yuri, seu sacaninha, eu já te mandei mensagem trilhão de vezes, velho. No Instagram aí, cara. Eu quero te trazer aqui, né? Você, nosso convidado aqui também, contar suas histórias nos estádios afora, que você acompanha no Vitória. Ele fala aqui... isso será uma mancha na história do Vitória, independente dos danos materiais ou não, já saímos perdendo. Exatamente, é o sentimento do torcedor do Vitória mesmo, porque é o patrimônio do Vitória. Você imagine, você vê ali o estádio tomado por tricolores. E não outra... pela parte... O meu sonho era ter tricolor na parte do visitante para ter o Bavi ali. Sim. Mas a questão é você ver o estádio do Vitória como se fosse o mando de campo do Bahia. E aí a torcida do Bahia meio que tá naquela resenha assim. Aí, ó... Fala que a gente não tem casa, vocês têm casa e não manda. Sim. Ou seja, ficou meio que o presidente... eu ia falar um termo aqui, mas deixa quieto. Mas meio que o presidente fez besteira. Porque assim, ele poderia realmente... vamos fazer o acordo assim, ó. O Colo-Colo vai jogar no Barradão. Bora fazer a troca. O Colo-Colo joga no Barradão. E o Barcelona joga na Fonte Nova, com o mando de campo deles. Sim. Já que a maioria vai como você falou, da renda vai pro time. Fazer o contrário, pô. Não precisava... Fato. Ou seja, ele tentou usar a esperteza da Fonte Nova e acabou fazendo besteira. Então agora vai ter que pagar o pato.
Exatamente, ele vai pagar aquilo que ele realmente, de fato, ele fez. A culpa foi totalmente de Fábio Mota. E ele sabe disso. Ele sabe. Ele sabe que ele é ruimzinho de admitir, sabe? Mas ele sabe o que ele carregou. Acho que quando vai chegando próximo, vai se tocando. Porque, assim, teve torcedores. Um exemplo foi Anderson, né, que eu trabalho. Ele falou assim, não, tá de boa, não, a gente presta, é nosso mesmo, a gente presta, não tem casa. Tem casa, a gente empresta o estádio pra quem não tem casa. Mas entra o problema de que a gente vai chegando próximo, a gente fala, pô, irmão, E pense bem, você tem sua casa. Né? Você tem sua casa. Aí você sabe que aquele seu vizinho é um cara que não vai muito com sua cara. É aquele cara que tem, digamos assim, inveja ou não. Mas é um cara que não vai muito bem com sua cara, não gosta muito Você do vai que acolher dentro da sua casa? Aí você vai dizer assim, não, velho, tem minha chave aqui, ó. Pô. Vá, pode fazer o que você quiser aí. Ou seja, aí ele tá com a história de que o que for quebrado ou depedrado lá, o Bahia vai assumir. Mas o mando de campo não é do Bahia, pô, o mando de campo é do Barcelona. E o Barcelona vai ter que assumir. Ou seja, exatamente, quem vai assumir a consequência toda vai ser o Barcelona. E isso piora a situação, meu irmão. Porque quando o torcedor do Bahia sabe que quem vai assumir as paradas não é o Bahia, vai ser o Barcelona, aí que os caras... Vai lá, bora fazer mesmo. É isso. Mas eu espero que realmente seja tranquilo. Inclusive, também recebi informação que o policiamento vai ser em nível Bavi. Tipo assim, vai ser um policiamento alto, entendeu? Não vai ser aquele policiamento mais tranquilo, vai ser um policiamento alto. Até mesmo por conta disso, entendeu? De ser um jogo no estádio do rival. Tem toda a rivalidade possível. É mais para poder realmente manter um ambiente que não é do Bahia, é do Vitória, manter aquilo ali em ordem, né? Para que o torcedor não venha realmente depredar. E eu deixo aqui uma mensagem para você, torcedor do Bahia, que vai para o Barradão. Cara, vá para torcer, leve seus filhos, sua filha, sua esposa, pai, mãe. Vá com o espírito de torcedor, irmão. Que não é espírito de porco, não. Que vai querer quebrar o que não é seu, irmão. Acaba sujando a própria imagem do torcedor do Bahia, pô. Justamente. E acaba sujando. Se eles acham que ele vai chegar lá e vai quebrar tudo e vai falar, tá lindo, ele vai aparecer tudo que é canto, manchando a imagem do torcedor, entendeu? Justamente. E pro clube, até porque... Pro clube, aí exatamente. vai entra a questão de Ministério Público, questão de justiça, porque acredito eu que o Barcelona não vai ter condição de pagar aquilo que for quebrado lá, né? Vamos torcer realmente para que não aconteça isso, que ocorra tudo bem, tudo legal, tudo bacana. E aí, já que a gente falou de torcida... Rápido, deixa eu responder. Vai lá, responda. João tá aqui falando, ó. Estou com o Fábio Mota nessa, não tem problema nenhum jogarem no nosso estádio, pagando bem quem mal tem. Não é questão de pagar bem, né? É questão de ver, literalmente, um torcedor rival, seu maior rival, habitando no seu patrimônio. É o que você deu como exemplo. Como é que você vai dar a chave da sua casa para aquela pessoa que você sabe que não gosta de você, que te odeia, que não... Entendeu? Eu digo assim, como torcedor rival, pô. É algo que tá além de dinheiro. Isso, além de dinheiro. Um exemplo, supérfluo, mas tudo bem. Wagner Leonardo. Ele podia vestir a camisa do Bahia. Pelo dinheiro, o Bahia tem muito mais dinheiro do que o Vitória. Quem vai dizer que não? Não tem como. O City tem ali muito mais dinheiro do que o próprio Vitória. Wagner Leonardo podia vestir a camisa tricolor, mas ele não foi pela honra que ele tem pela camisa do Vitória, pelo nome. Então, assim, é um exemplo, como eu disse, supérfluo, mas é uma questão de honra de suas cores, de seu patrimônio. De quer ver outro exemplo legal? Quem tem casa e aluga sabe muito bem. Eu já aluguei a minha casa uma vez. Cara, acho que é a maior maluquice. A não ser que você já faça a sua casa para alugar, faça uma casa para alugar. Sim. Mas na época eu tinha casa, ainda estava morando com meus pais, mas eu tinha minha casa, aluguei. Foi a maior maluquice que eu fiz, sabe por quê? Quebrou. O dinheiro que a mulher pagava, o aluguel, todo o dinheiro eu tive que pegar para reformar. Ou seja, essa loucura de pagando bem que mal tem, é isso aí. Sim. Tudo bem, vai alugar, vai. Mas todo o dinheiro que o Vitória for arrecadar, com esse aluguel, digamos assim, entre aspas, o Vitória pode gastar em relação à reforma. Fato. Então acho que é a maior maluquice quando se fala isso. Quando se trata de adversários. Se fosse um aluguel pra qualquer outro time, beleza. Pô, se eu não me engano, o próprio Barcelona de Léo jogou no Barradão. Se eu não me engano, logo depois que o Vitória jogar contra o Colo-Colo na Fonte Nova, rola uma partida lá durante a semana. Dois times do interior, pelo Campeonato Baiano. Porque esses times do interior do Campeonato Baiano tá sem... Infelizmente, sim. Já que a gente tocou nesse assunto, é uma maior maluquice, a maior bagunça do Campeonato Baiano, digamos, de passagem. Meu irmão, loucura, meu irmão. O cara de lá de Ilhéus tem que mandar os jogos dele em Salvador, velho, pelo amor de Deus. É Mário Pessoa, se não me engano, né? Lá em Ilhéus. É. O estádio
sem poder utilizar. Não, irmão, e tipo assim, é capaz de ser o jogador ir lá e ainda se lesionar. Justamente. Porque o gramado é uma coisa ridícula. Um pior que o outro, É um velho. pior que o outro, é uma coisa horrível. E isso chama a atenção da própria federação. Porque a federação precisa dar um olhar maior para esse time do exterior. Foi um dos assuntos que a gente conversou. Eu estava conversando com os colegas de trabalho que esse tipo de situação, campeonato começando, os estádios que vão participar da competição, que vai participar da competição, tem que ser gerido pela federação, cara. Não é pela a prefeitura, a secretaria, não. É a federação, ó, porque tem dinheiro para isso. Sim. Vai pegar assim, ó, os estádios, a gente vai passar por uma fiscalização, a gente vai ver aqui quais são os estádios que estão disponíveis. Mas não, velho, deixar a cargo de prefeitura, de secretaria de município, não dá certo. A gente tá. Exatamente. O exemplo tá aí. Inclusive, perguntaram aqui por que não coloca esse jogo pro Pituaçu. Gente, não tem condições. Pituaçu não tem condições nenhuma de ter jogo. Nenhuma para ter jogo. É tanto que não tem, que o governador falou que está já pensando em vender o estádio, o Pituaçu. E aí os torcedores do Bahia estão até alegres, porque possivelmente agora pode ser a nossa casa. Ou aí surgiu a hipótese de ou comprar o Pituaçu ou uma metade da Fonte Nova. Enfim, isso aí é uma conversa a longo prazo. Mas que o governador falou em entrevista essa semana que desejaria vender porque não está sendo administrado, ninguém está jogando e está lá se perdendo, abandonado. O Pituaçu está um estádio abandonado. Então, assim, é por esse motivo também que não tem condições de jogar dentro do Pituaçu. Porque quando começou as reformas que o Vitória vai fazer para virar a arena, né? A intenção de Fábio Mota é essa. A galera falou: gente, não vou jogar na Fonte Nova, não. Bota jogo no Pituaçu. Gente, eu falei: gente, não tem condição. O estádio está abandonado, literalmente. Está largado as traças. Então, é barril, velho. É barril mesmo. Agora, isso foi um erro, como eu repeti, não foi um erro de Fábio Mota. Ele não pensou 2 vezes, ele pensou uma só. Pronto, vamos lá. Vamos aqui fazer. Vou fazer um bate-bola agora com você, pra gente finalizar. Vou citar alguns nomes e você vai falar o que você acha dessas pessoas. A primeira pessoa que eu vou colocar, Fábio Mota. Pô, eu gosto muito, reconstruiu o Vitória. O Vitória precisava de um presidente firme, como ele é. Ele citou que não pretende se recandidatar à presidência. Isso. E é um medo. Pelos nomes que surgem, meu amigo, é um medo. Mas eu ainda tenho fé que ele vai mudar de ideia, né, Fábio? Ele vai mudar de ideia aí. Mas é um cara que realmente reformulou o Vitória. O Vitória precisava de um cara desse, um cara torcedor, um cara inteligente. O Vitória é outra parada. Que usasse o dinheiro do clube. Exatamente. no clube. Exatamente. Mas assim, o cara reconstruiu o Vitória, o cara tirou o Vitória de lá onde não tinha nem mais forças, entendeu? Ele foi inteligente. Então, assim, questão administrativa, principalmente, o cara é sensacional. Vitória hoje tem ali no Barradão, no entorno. Vitória tem duplicação de vias. Vitória melhorou seu vestiário. Vitória está melhorando seu estádio. O estacionamento. Vitória construiu um outro estacionamento. Vitória melhorou o primeiro estacionamento. Então, assim, sensacional, pô. Sensacional. Administrativamente, muito bom. Dentro do clube, ele consegue manter, sabe? Ele conseguiu colocar essa ligação também entre torcida e jogadores. Isso também parte muito do presidente, porque se o presidente for um cara que não gosta de papo, que é insuportável, que não é bom de vestiário, que o cara é mal-humorado, irmão, ninguém vai querer estar no Vitória, não. O cara é presidente. Quem vai querer estar com rixa com o presidente? E uma das coisas que eu acho que foi muito importante na chegada dele é o respeito em relação ao Vitória nacionalmente. Sim. Voltou a credibilidade que o Vitória não tinha. E isso é uma coisa, inclusive, ele vai praticamente todos os jogos do Vitória. Se eu não me engano, ano passado, o Fábio Mota não foi pra jogo do fora, falo fora, né? Jogos do Vitória, o Fábio Mota estava em todos. Não é todos os presidentes que fazem isso, não, tá? Sim. Não são todos os presidentes que ficam viajando pra ir atrás de time, não. Tem presidente que fica em casa assistindo o seu jogo e lá acompanhando por lá. Porque ele não vai jogar, ele não vai fazer nada, ele é o presidente. Então, assim, ele ia pra praticamente todos os jogos. Então, ele tá interligado ao time. Só acho que ele tem que falar menos. De resto, essa janela de transferência aí, ele lascou a gente um pouquinho, viu? Porque às vezes ele fala muito que não deve. Sim. Condé, cara, um grande técnico, velho. Torço muito por Condé. É um cara que... O que aconteceu agora, o Ceará mereceu, velho. Mereceu muito, torci muito pro Ceará. Fez o que fez pelo Vitória. Quando ele sai pra entrar Carpini, a gente tem um medo. A gente tem aquele receio.
Mas era a hora. Era a hora disso acontecer. Ele conquistou o que ele conquistou, o acesso. Né? A galera brinca muito que ele é o cara dos acessos. Ele é o cara dos acessos porque ele conquistou os acessos, né? Conquistou acesso com Vitória, conquistou com o Ceará, enfim. Mas é um técnico sensacional. Eu torço muito para que ele consiga agora nessa Série A se manter firme, sabe? Diferente do que foi no Vitória, né? Que começou a série A no Vitória. Não conseguiu desempenhar um bom trabalho e teve que ter a troca. Mas saiu na hora certa. Sim, a gente não aceitou no momento. A gente olhava para aquilo ali e falava, ele pode entregar mais. Só que a gente agora enxerga como saiu na hora certa, porque ele podia sair até manchado, pô. Isso. Tudo que ele fez pelo Vitória podia ser apagado ali. Até porque quando ele saiu e chegou o Carpini, um dos fatores preponderantes para o Vitória estar naquela fase ainda no início do Brasileiro ruim, acho que foi a fase do comando. Não vou dizer comando, ele não tinha o respeito com os jogadores, mas ele tirar quem realmente tinha que tirar, Sim. que foi o que o Carpini fez. Quando o Carpini entrou, ele fez algumas Faltou mudanças. Esse pulso firme dele, né? Tipo o Matheus Gonçalves, que todo mundo também falou, pô, tá tirando o pastor, tá fazendo por que isso? Mas a gente não sabia o que acontecia por trás dos bastidores. Carpini teve esse pulso firme de falar, ó, não quero esse, quero que tire esse aqui não vai, esse aqui não se encaixa, e esse aqui vai ser o meu titular. Ele é muito firme. Isso é uma diferença de Carpini no vestiário, tá? Carpini, ele tem esse negócio de tipo assim, eu quero, não quero e acabou. Que pra mim que foi um fator, um divisor de águas. Exatamente. Que quando ele tira esses jogadores e mantém aqueles realmente que ele acha que fazia realmente questão de jogar para a instituição, Sim. Foi o que aconteceu. Exatamente. O Vitória foi outro. O Vitória deslanchou, o Carpini conseguiu manter quem tinha que manter, e os jogadores que ele realmente fez a limpeza, fez questão de tirar quando foi para outros clubes, mostrou que realmente era, né? E aí a gente está vendo hoje onde está cada um, e a gente viu que realmente se tivesse no Vitória, o Vitória acho que não teria feito a campanha que fez no ano passado. Eu também acho. O Carpini vem na hora certa e quando der sai no momento certo também. Pronto. Mateuzinho, sensacional, cara. Mini Messi. Joga muito. É um cara humilde. Um cara que ainda colocou o João Pedro para se identificar com a torcida. É verdade. Colocou o mini do mini. Mini do mini. Mais um cara sensacional como pessoa, como jogador, um excelente profissional. Tem tudo para voar aí. Tem tudo pra voar. Graças a Deus o Vitória não deixou voar agora não. Pelo amor de Deus, segura um pouquinho aí. Segurou um pouquinho aí. Acho que por agora não voa não, que até então só se for pra Europa, né? Que a multa do homem é caríssima. Igual a Wagner Leonardo, irmão. É. Mas assim, joga muito. O que eu tava falando no início do podcast aqui da nossa conversa. Não tá desempenhando ainda o futebol que ele desempenhou no passado, mas tá voltando de lesão, né? E lesão é sempre barril. Inclusive, ele sentiu ontem. Ontem ele sente, se não me engano, foi a coxa. A posterior da coxa. Então, assim, é barril. Lesão é algo que... É porque, automaticamente, quando você volta de lesão e você tenta manter a mesma rotina anterior, você acaba colocando a musculatura em algumas ocasiões em excesso, cansa realmente. Então, foi que ele se curou de uma, mas a outra acaba acontecendo outra lesão, que, né, como você falou, ele sentiu um pouco a coxa. Ou seja, tem que ser aos poucos mesmo, tem que ser devagarinho, até realmente chegar àquele Mateuzinho dos outros anos anteriores. Então, realmente, é calma que tem que ter. Calma, mas ele é sensacional. Joga muito, fácil. Pronto. E para fechar, uma pergunta dentro do ping-pong, né? Quem é Rafa Reina? Quem é Rafa Reina? Difícil eu falar quem é Rafa Reina, sabia? Eu gosto de que as pessoas conheçam a Rafa Reina. Porque cada um tem um ponto de vista, sabe de quem sou eu. Existe a Rafaela mais séria, que você vai falar assim, pô, tá mal-humorada? Não, tô séria porque eu tô concentrada no meu trabalho ali. Você vai chegar e eu tô assim, tô na coletiva, irmão, tô fechadona, só que é porque eu não sou fechada. Pelo contrário, sim. Tu vai me conhecer, é que eu tô uma pessoa maluca. Eu sou maluca, eu sou muito aberta, assim, falo com todo mundo. Isso acho que talvez seja um mal meu, que eu sou muito aberta com as pessoas, tipo assim, eu sou muito... Mas a Rafaela é uma menina, ainda uma menina, né, 22 anos, sonhadora, que está buscando seu espaço. Eu não conquistei ainda nem metade do que eu quero na minha vida. Quero conquistar muita coisa. Eu estou
no início do meu caminho, do meu Tá trajeto. começando. Tô começando. Quando você falou no início, não, ela tá começando, não, ela tá há muito tempo aí. Eu ainda olho como tô começando, tô engateando ainda. Tô buscando o respeito pelo meu espaço, buscando o meu lugar. E é isso, sabe? A Rafaela é essa menina que vocês veem de fato. Não tem personagem. Sabe que botaram aqui rapidinho te interrompendo? Sim. Rael, 88. Rafa Reina, mesmo passando mal, continua fazendo o trabalho. Você soube dessa história, cara? Não. Véi, eu tenho cada história, já desmaiei na Fonte Nova, irmão. Foi mesmo? Gol de jacaré. Olha, comecei com uma enxaqueca muito forte. Falei, velho, não tô bem. Aí os amigos, rapaz, vá lá, pega um remédio. Eu sou teimosa, velho. Sim, Pronto, sim. quem é Rafa Reina? Teimosia em pessoa. Eu sou muito teimosa. Se eu boto na cabeça, eu botei na cabeça e acabou, eu não quero mais saber de nada. Cheguei lá, eu peguei e falei assim, velho, não vou tomar remédio agora não. Deixa eu passar o primeiro tempo, intervalo eu vou. Isso era 2000 quanto, gente? 2022 para 3. 20. Depende. Foi o que? Na Foi série A, série B. Não é que ele jogou série B, não, jogou série A mesmo. Ele chegou em 2023. Pronto, foi em 2023. Foi 2023 mesmo. Início de 2023. Não, pelo ele menos. foi Eu nem 22, lembro, ele ficou foi 22 e 2023. 23. Pronto. Ele mas ficou foi duas durante aí. temporadas, Não 22 vou e lembrar qual 23. foi o jogo, não. Só lembro que eu falei, não, vou tomar o remédio no intervalo. Que? Eu cheguei lá, irmão. Aí, no lado da minha cabeça, pum, pum. Eu falei, rapaz, tô doendo, tá doendo demais, eu vou me lascar aqui. E eu tava no campo e a bateria da Bamó atrás de mim. Pau, 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 pau. E a cabeça, pum, Pô, só dando pontada. Rapaz, eu tava com sinusite bacteriana. E eu não sabia. Não sabia. E eu com a sinusite, tipo assim, doía aqui e doía tudo, né? Sim, a face. Eu só lembro, meu filho, que eu cheguei atrás da placa ali, na hora do gol de jacaré. Eu não gravei o gol de jacaré, eu só gravo ele comemorando na minha frente. Foi jacaré, me dá as costas, eu agacho. Aí eu lembro que eu falo com a pessoa que tava trabalhando comigo, João, né? Ô, João, eu vou desmaiar, João. Aí ele, bora pra lá, pro túnel. Eu falei, João, só levantar que eu vou desmaiar no meio de todo mundo. Eu só lembro. Aí ele, pronto. Levanta o cabelo, tira a colete, só ficava com a roupa, tira o colete, aí pegaram o colete e começaram a me abanar. Sim. E a torcida, faz tal coisa. E eu vou morrer. Os médicos de plantões. Pelo amor de Deus, eu vou... Não, eu vou morrer dentro da Fonte Nova, gente. Eu vou morrer dentro do estádio. Irmão, mas a história... Tipo assim, eu tô rindo agora, mas com respeito. Se ligue, eu cheguei. Beleza, passo mal. Desmaiei. Eu só escuto assim, ó. Não sei o que, cuida dela. Pum! Só vê as vozes. Só lembro das histórias depois. O que acontece? Filma o meu pé, desmaiada. Eu tinha gravado uma história anterior, Sim. onde eu mostro eu pisando no gramado. Então a galera reconheceu o tênis e a coisa. E eu passo no Sport TV, carregada. Só que só mostra a minha perna. Só mostra a minha perna. Aí o povo, quando eu entro no WhatsApp, falei, lascou, velho. Minha mãe vai achar que eu morri, velho. Minha mãe, bichinha, vai achar que eu morri dentro da Fonte Nova. Aí pronto, velho. Quando eu cheguei, a galera botou naquele carrinho de jogador. E quando o jogador se lesiona, Sim. aí eu me levaram até ali. Tipo assim, A maca metade móvel. foi eu me levando na mão e depois me jogaram lá. Isso é história que eu não sei, né? Sim, sim. E aí eu fui acordando no caminho, porque eu perdi o sentido, mas depois eu retorno durante o caminho. Aí eu só lembro a torcida, abre espaço, diz, a menina tá morrendo. Eu ouvia isso, tipo, abre espaço. Aí eu não conseguia abrir o olho, porque eu abri o olho e sentia tortura. Aí eu fechava o olho de novo. Aí, quando eu cheguei lá, feriram minha pressão tava baixa. Minha pressão baixou, e aí eu perdi o sentido, desmaiei. Mas foi isso, velho. E quando eu volto, aconteceu até uma tragédia, né? Um rapaz faleceu nesse Sim. jogo. Só que ninguém sabia que era um rapaz. Aí Imagina, velho, até saber quem foi. O Sport TV tem um torcedor que passou mal, infelizmente veio a óbito. O povo, Rafaela morreu. O povo começou a dizer, velho, juro. Não, os meus amigos, Rafaela, falaram que morreu uma pessoa na Fonte Nova. Na mesma hora a gente achou que era você, velho. Pararam a entrevista com o Jacaré pra falar de mim. Tipo, foi antes de Jacaré falar, ele... Gente, só estamos aqui anunciando que Rafa Reina, que trabalha na federação, tá tudo bem. Só foi uma oscilação de pressão. Pronto, Diácono Ailton Matias, bota assim. Quem é Rafa Reina? Uma menina sentimental, amorosa, sincera, cheio de sonhos e temente a Deus. Essa é Rafa. Esse é meu pai. Pronto, tá vendo? Pra não passar batido, li a mensagem do papai. Pois é. Meu papai aí, ó. Beijos, pai, te amo. Pronto, galera. Olha só, chegamos ao final, infelizmente.
né? Você que chegou agora e não assistiu desde o início, vai ficar aí o link, né? Vai ficar aí a postagem para você assistir novamente. Mas desde já te peço que siga aí, né, o arroba da Voz da Estação, que é onde a gente está aqui na Estação da Lapa. Vocês que não sabem, estamos aqui no melhor estúdio da Bahia, pai. No meio da galera aqui, ó, na Lapa. Galera passando, vendo aqui. Você que deseja, né, fazer seu podcast aqui, chega junto aí, beleza? Arroba Voz da Estação em todas as redes sociais. Instagram, YouTube e TikTok, tá vendo, galera? Olha só. Não deixa também de seguir, né? Canal Chutaço aí, arroba canal Chutaço, _ oficial, né? Onde você vai encontrar todo o trabalho aqui do parceiro Lu Black. E tem o arroba de Rafa. Como é, Rafa? Repete aí. Underline Rafa Reina. Se Pronto. botar Rafa Reina, já aparece. Já lá. aparece, é a única, não tem outra. Então dá o like aí. Hã? O canal que eu trabalho, o canal do É Dinâmico. mesmo, o canal do Dinâmico. Nosso parceiro. A gente bateu 120 mil inscritos ontem, Olha aí. graças a Deus, 120 E mil. eu tô querendo bater 10, galera. Me ajuda aí, 10, Bora, só bora, 10 bora. mil. Chega rapidinho. Segue aí, beleza? Aquele abraço e até a próxima. Em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fui, Juvenil, beleza?